Fala, família! A paz. Como é bom, queridos, estarmos juntos aqui para mais um podcast, o nosso Petra Talk. E hoje nós estaremos recebendo, aproveitando a oportunidade do pastor Godoy, que veio aqui para o aniversário do Coral Jovens Adoradores na Central de Bom Sucesso. Então, aproveitando essa oportunidade, estaremos recebendo o pastor Celso Godoy. Pastorzão. Tive a oportunidade deste final de semana de viver grandes aventuras, né? Dentro da igreja, muito abençoadoras, por sinal. E estou muito feliz de estar aqui, em especial de participar desse podcast. Pastor, a alegria é toda nossa e que coisa boa, depois de tanto tempo, revê-lo. Eu morei 8 anos em Campos, a última vez que o vi estava morando no Rio. Então eu acredito ter aí entre 9 e 10 anos, possivelmente, o último encontro pessoal, né? Coisa boa. Entre nós 5. A igreja são 7 anos. 7 anos. Tem 7 anos que eu saí do Rio, com novas missões, fui para Minas, fiquei 3 anos e pouco em Minas e estou há quase 4 anos na Bahia. Alô, alô, você da Bahia, Medeiros Neto, ó, beijão para você, um forte abraço. Rapaz, coisa boa receber pessoa que está acostumada, né? Radialista e tal, é outro nível, né? O grave da voz. A pessoa já... Voz do locutor de FM, né? Coisa... eu me exposto, eu viro no máximo locutor do Guanabara, né? Alô, frango! E não fica bom, eu tento, mas não fica bom. A gente chega lá. Mas, pastorzão, viagem foi tranquila, vinda para o Rio de Janeiro? Foi cansativa porque eu fiz uma opção de não vir de veículo. Se eu tivesse vindo de veículo próprio, teria sido cansativa, mas mais curta. Para poder sair da minha cidade, chegar aqui, eu fiz a viagem em 3 etapas. A primeira etapa, saí de casa às 4 e pouco da manhã, viajei até uma cidadezinha vizinha que é Teixeira de Freitas, e de lá de Teixeira eu saí por volta de 6h40, fiz outra viagemzinha de 450 quilômetros, 400 quilômetros até Vitória, Vitória do Espírito Santo. Vitória. Para de lá poder pegar um voo para cá. E cheguei aqui em paz, um pouco cansado, né? Mas depois de 15 horas ligado aí, conectado nessas escalas aí, nessas conexões, a gente conseguiu chegar com alegria no coração. Que bênção, pastor. Pastor, estamos muito felizes de recebê-lo aqui. A nossa intenção é conhecer um pouquinho mais da história do pastor, ouvir seu testemunho. Eu gostaria de começar, então, já esse nosso bate-papo fazendo uma pergunta sobre sua infância. O senhor nasceu aonde? O senhor é natural de que região? Conta pra gente um pouquinho da sua infância. Vamos lá. Eu sou paulistano. Nasci na cidade de São Paulo, há 64 anos atrás, né? Tive uma infância tumultuada, porque eu sou de uma família de classe média. Naquela época existia uma divisão dentro da classe média. E nós chamávamos de classe média baixa. Sim. E tinha classe média alta. Então eu nasci numa família de classe média baixa. Meu pai era policial militar. A minha mãe, ela tinha uma função que, se eu falar hoje, corro até o risco de ser processado, mas vou falar. Ela era conhecida, as mulheres que trabalhavam em casa, como prendas domésticas, né? Prendas domésticas? Prendas domésticas. Esse era o nome que se dava para uma dona de casa, né? Prenda no sentido de prendada, de hábil, né? Exatamente. E eu sou o mais velho de 3, né? Tenho o meu irmão, pastor da Assembleia de Deus em São Paulo. Que benção. Ele tem 3 anos mais novo do que eu, e tem a minha irmã, que é 12 anos mais nova do que eu. Essa é a prole, e a vida foi tumultuada, porque aí eu já vou emendando, né? Você falou infância, então eu vou até os 12, mais ou menos. Minha vida foi tumultuada, porque, muito embora a minha família sempre foi uma família de bem, o único vida louca da família, até aquele momento, era eu mesmo, né? Já com 12 anos, pastor? Já com 12 anos já era vida louca. Mas antes dos 12, na realidade, ali já foi uma consequência, inclusive, de alguns aspectos, né? Alguém me pergunta o que é que leva uma pessoa a uma vida louca. São vários aspectos.
No meu caso, meu pai era uma pessoa de bem, mas ele tinha um problema muito sério, ele era alcoolista, né? E também jogava muito, frequentava botecos, era bem mais velho que a minha mãe. Quando ele casou com a minha mãe tinha 16 anos, ele já tinha quase 30, né? Tinha 20 e tantos anos, quase 30. E foi uma relação tumultuada. Minha mãe, na realidade, ela sempre disse que se casou com meu pai para tentar fugir do meu avô, que era um espanhol daqueles bem rígidos, né? E naquela época não era brincadeira. Mas aí eu brinco com minha mãe dizendo que ela fugiu do inferno e caiu no purgatório. Porque o meu pai, apesar de ser uma pessoa de bem, mas ele não tinha aquele trato familiar, ele não tinha, né? O negócio dele era com os amigos, no boteco, no jogo, e isso trazia muitos transtornos para a família, né? Nós, os filhos, vendo meu pai sempre alcoolizado, ele ficava meio agressivo quando estava alcoolizado e batia na minha mãe, então tinha aquele monte de coisa que hoje é impensável, né? Mas naquela época era comum. Estou falando de uma outra geração lá atrás, né? E era muito complicado. Quer dizer, a geração dos pais de vocês, né? Então, sim. Lá atrás. E nós crescemos com alguns traumas, e esses traumas, então, fizeram com que, primeiro eu, né, quando chegasse à adolescência, começasse a ter alguns desvirtuamentos de vida, e, na sequência, meu irmão e minha irmã também. Então, foi bem complexo. Entendi, pastor. Então, essa infância toda foi em São Paulo. Toda em São Paulo. E vivendo ali, né, nesse contexto familiar um pouco conturbado. Isso. Mas o senhor me sinalizou, né, que o seu irmão é pastor da Assembleia, o senhor é pastor da Assembleia. Não, eu sou pastor Batista. Não, pastor Batista, verdade. Pastor Batista. E a minha irmã é obreira da Universal. Que bênção. Que bênção, olha só. Então você tem aí três denominações representadas na mesma família. Verdade. 4, né? Desculpa, porque minha mãe é da Batista Nacional. Olha só, a Batista renovada, né? Isso. Então, quase o movimento evangelical todo está representado. Exatamente. Mas, pastor, o que eu ia perguntar é assim, uma infância complicada. Isso daí acaba culminando numa adolescência geralmente complicada também, ou com algumas lutas. Mas é nessa época também que você tem os primeiros contatos com o evangelho. Vocês tiveram contato com o evangelho nessa época? Não tive. Não tive, muito pelo contrário, né? Eu nasci num bairro conhecido como Bairro do Bexiga. Fica no centro de São Paulo, um pouco acima, na Bela Vista, né? Um bairro de italianos. Meu avô, como eu já disse, era espanhol, e minha avó italiana, né? Mas que viveu na Argentina. Então é aquela mistura, né? Toda, mas assim, com aquela questão europeia toda, né? Só que assim que eu cresci um pouquinho, quer dizer, comecei a crescer, porque até hoje eu estou crescendo, né? Rapaz, vai passar dos dois daqui a pouquinho. Quando eu cresci um pouquinho, nós fomos para a Zona Leste, né? Nós fomos para o ninho do Corinthians, Itaquera. Quebrada. Fomos lá para as quebradas lá, né? de São Paulo. E ali, então, em termos de religião, você perguntou, ninguém na minha família tinha uma pegada evangélica, né? Meus avós eram católicos praticantes, minha avó principalmente, italiana, né? Então ela tinha mesmo aquela prática devocional católica muito forte. Minha mãe, enquanto menina, antes de se casar também, mas depois que se casou, minha mãe e meu pai só iam em igreja, normalmente católica, em batizado e casamento. Sim. E nós, então, tínhamos uma visão... Meus pais tinham a visão de que opção era igual ao futebol, cada um escolhe o seu, né? Futebol até concordo, os mais inteligentes, obviamente, vão ser corintianos. Isso acontece. Agora, religião, não. Religião, a gente sabe, hoje que eu sou cristão, que é uma escolha que tem que ser muito bem feita. A eternidade, né? Eu não tinha aquela orientação, por exemplo, que vocês tiveram na infância. Sim. Então eu saí escolhendo, saí procurando. Primeiro fui para a igreja católica, ali fiz primeira comunhão, mas não permaneci na igreja, porque eu tive uma decepção logo na minha primeira comunhão, né, depois de fazer o catecismo.
E só para poder justificar, algum católico deve estar nos assistindo, nada referente à igreja, mas a decepção foi que quando eu fui para a igreja católica, eu sempre tive o desejo no coração de ter uma experiência transcendental, uma experiência forte com Deus. E no catecismo nós aprendemos que a Eucaristia é a presença real de Cristo, né? A doutrina da transubstanciação. Sim. Uhum. Então ali eu aprendi que quando eu estivesse participando da hóstia, eu estaria recebendo o Cristo verdadeiro, em carne e osso e tudo. E aquilo então me chamou a atenção. O Criou uma transcendente me chamou a Agora atenção. é um negócio diferente. E aí, então, no dia da primeira reunião, eu fui preparado e, inclusive, com medo, assustado, porque na minha cabecinha de criança, nessa fase de transição, eu tinha 12 anos, eu fiquei com medo de morder Jesus Cristo, né? Então, porque eles orientavam, quem já fez primeira comunhão sabe como é o Coloca processo. na língua e dissolver. Colocar no céu da no boca, céu da né? boca, isso. Pega com a língua, coloca no céu da boca e deixa dissolver para não morder. Era tipo um pecado, né? Vou botar entre aspas, que era a forma que eles ensinavam. E também eu tinha a expectativa na primeira comunhão de tomar o vinho do padre, que eu sempre ia nas missas, vi o padre tomando vinho, esse vinho deve ser bom, o camarada toma todo domingo. E aí foram duas decepções, porque na hora da Eucaristia, da hóstia, eu não senti nada, eu pensei que ia sentir alguma coisa sobrenatural, não senti nada e o bendito do padre não me deu o vinho. Então eu saí dali frustrado, falei, não volto mais, e não voltei mesmo. Eu acho que a minha última ida à Igreja Católica foi justamente no dia da minha primeira comunhão. Você sempre foi um cara de personalidade, né? Personalidade forte. Aí, correndo ainda atrás de algum lugar, algumas amigas minhas de escola, eu estava no primeiro grau, elas eram budistas e me convidaram para ir, e eu fui numa reunião budista. Tanto é que eu fui uma vez, mas até hoje não esqueci o mantra deles, né? Namyo Renge Kyo, nunca esqueci. E aquilo então ficou, mas eu também não me senti à vontade, eu não achei que fosse legal. Até que um dia eu fui convidado para ir numa reunião religiosa. E a pessoa me disse, olha, você quer ver o sobrenatural? Então você vai ver o sobrenatural, vamos comigo. E eu fui. Cheguei no lugar, um centro de macumba, e aquilo era tudo que eu queria, ver aquelas pessoas, né, estribuchando ali, recebendo os guias, recebendo os caboclos, em transe. E entrei para tomar um passe, fiquei tonto, mas não fiquei tonto por nada sobrenatural, não. É porque o caboclo deu umas baforadas de charuto na minha cara, me botou para tomar cachaça, que faz parte do ritual, né? Sim. E eu saí dali alegre, cheguei com 12 anos e fiquei até os 28. Né? Me tornei... A tua primeira experiência, então, a minha primeira foi com 12 experiência anos, forte. nessa circunstância. Bom, foi com 12 também, que foi a primeira comunhão, né? Na sequência, esse dia no budismo. E então, quando eu entrei nessa questão da macumba, e aí a gente fala macumba sem nenhum tipo de preconceito, né? Até porque é a denominação que se usa mesmo para aquele tipo de ritual que eu frequentava, né? Macumba é literalmente o toque, né? E aí a gente ficou 16 anos. Eu fiquei em terreiros de Umbanda durante um tempo, depois eu fui para terreiros de Quimbanda e frequentei também terreiros de Candomblé. E aí vivi a minha última fase em terreiros que a gente chamava de Umbandomblé, que não era nem 100% Umbanda, nem 100% Candomblé. Né? Era uma espécie de mistura, né? Uma Umbanda renovada. Você foi em cima. Uma Umbanda renovada, porque o Candomblé é uma religião 100% afro. Uhum. A Umbanda é a religião mais brasileira que existe. Sim. Então, nascedouro no Rio, se não me engano, né? Ela surge no Rio, depois se expande mais para o sul do país, né? Uhum. Tanto é que tem gente que acha que a Bahia é o lugar que tem mais terreiros de macumba, mas não é. O lugar que tem mais terreiros de macumba no Brasil é o Rio Grande do Sul, né? É onde ela se expandiu muito. E fiquei lá por 16 anos. No começo eu era assíduo, ia pelo menos 3 vezes por semana, gostava, cumpria todas as obrigações que me eram dadas, né? Você que é militar, conhece a linguagem militar, né? Pagava a missão, eu estava cumprindo. Estava cumprindo. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Aí a gente ia e
e se submetia. E nessa eu comecei a frequentar cemitérios, cachoeiras, encruzilhadas, matas, e aprendi muito sobre isso, né? Inclusive no sábado na igreja eu disse que pastor da igreja, o Dejalmir, um abraço aí, Dejalmir. Ó, amo você, viu, cara? Dejalmir, ele pode entender mais Pastorzão. pode entender mais de teologia do que eu, mas de macumba eu entendo mais do que ele. Eu imagino. Acredito. Pastor Djalmir, criado ali no seio da Segunda Igreja Batista de Friburgo. Isso. Então, essa é a situação. E aí, então, a minha noção religiosa era essa. Para mim, o Deus, ou os deuses, né, que é uma religião politeísta, eles aqueles deuses que se alimentavam de galinha preta, que bebia cachaça, que fumava charuto. Quer dizer, se alimentar não, né? Porque existe essa mística de que quando alguém leva uma obrigação, um tipo de arriar algum ebó, né, como se diz, que o santo ou o demônio vai lá e come. Ele não come. Na realidade, aquilo é só uma espécie de contrato. Quando uma pessoa ela oferece uma oferenda, é redundante, mas é exatamente isso, né? Quando ela leva uma oferenda para determinada entidade, é como se ela estivesse assinando um contrato, né? Então, um contrato, e a assinatura dela é justamente levar aquela oferenda, que a pessoa, o ser que recebe a oferenda não come, ele é espiritual, ele não come, ele não bebe, ele não fuma, a não ser dentro do próprio ritual, quando eles entendem que o cidadão está encarnado com aquela entidade, né? Aí ele fuma, ele bebe, ele faz peripécias. Por meio do que está encarnado. Por meio daquilo que eles chamam de cavalo, né? Por meio do cavalo. Cavalo, ferramenta, instrumento, é quem acaba sendo a forma de contato, né? O portal daquele mundo espiritual com o mundo humano. Mas aprendi muita coisa ali, vivi muito. Era expert no que eu fazia, tanto é que eu era convidado para ir em vários terreiros, né? Por isso que às vezes eu ia até a semana toda. Eu era percussionista. Eu ia perguntar se a questão musical tem alguma associação com essa fase, que geralmente é adolescente. Completamente, né? Porque ali eu me envolvi, eu não fui médium, eu era ogã. Então eu tinha a função musical, e a função musical ali era justamente a de invocar os espíritos e animar a festa, né? Para que os espíritos, as pessoas pudessem dançar. E também servir os santos. Essa é uma função específica de de uma determinada pessoa, que em alguns lugares é o Cambone. Mas o Ogã também faz isso. Então eu fiz muito isso, né? Servir, acompanhar, por exemplo, num ritual, determinada entidade. E aí foi minha vida, até os 28 anos de idade. Então, o senhor está falando aí de 16 para 17 anos, né? 16 anos. 16 anos. Foram exatamente 16, dos 12 aos 28. E essa transição, então, da início da adolescência para a fase adulta. Exatamente. Até a fase adulta. E o restante da vida? Porque no aspecto religioso o senhor contou para gente. E o restante da vida, como que... Nessa fase? Como é que progrediu, né? Tá. Voltando ali dos 12 e seguindo... vou voltar para os 12. Então, até os 12 eu era uma pessoa comum, normal, né? Apesar dos traumas de infância que eu já falei, mas era normal, eu estudava, nunca fiquei, aquilo que a gente chamava, né, segunda época, nunca fui reprovado, fazia o meu curso legal, fiz da primeira à quarta série, naquela época tinha uma transição para o ginasial que chamava... Quarta série forte? Era isso? Não, era admissão. Perdão. Admissão. Minha mãe... Era outra época. Outra época, passada. Eu estou falando aí de... 3 épocas para trás. Eu estou falando aí de 50 anos atrás. Caramba. De 50 e tantos anos atrás. Né? Então aí fiz o 5º ano e depois eu fui para o primeiro ginasial, que equivale à 5ª série de hoje. Né? E fiz até o final do ensino fundamental, que era o 8º ano. Então essa nomenclatura, essa montagem, isso muda muito. Né? E eu vivi várias fases disso.
Então, assim, até os 12 deu tudo certo. Mas quando chegou nos 12, aí eu já estava me ambientando a zona leste de São Paulo. Não que não haja algum tipo de coisa complexa lá na zona norte ou no centro onde eu vivia, mas a zona leste era, assim, considerado tipo a periferia da periferia, né? E no bairro que eu vivia entre dois centros urbanos grandes. É um bairro que já, hoje, só os mais antigos é que conhecem pelo nome, né? Até a estação de trem que tinha lá tiraram. Tinha Itaquera, Parada 15 de Novembro, que é onde eu morava, e Guaianazes. Então eu estava entre Itaquera e Guaianazes, bem no miolo, bem na muvuca mesmo. E ali então comecei a me relacionar com um monte de gente de bem, que é a maioria, mas também os vida louca da vida. E aí entra as influências, né? A influência, por exemplo, do meu pai alcoolista e do meu relacionamento com a vida dentro dos terreiros de macumba. Comecei a beber e fumar. E, de repente, eu estava bebendo e fumando com frequência. Porque a dependência química se instala muito rapidamente na pessoa, né? Por conta de algumas substâncias químicas que são altamente... que causam, né, essa adicção. E aí foi uma porta de entrada, porque juntou a questão de eu beber e fumar com a questão do bairro complexo. E eu morava na quebrada, né? Você citou o termo correto. Eu morava na quebrada da quebrada. E a Parada 15 já era uma quebrada. E eu morava num miolinho, que tinha os miolinhos, né? É como numa comunidade do Rio, né? Tem uma comunidade que já é a comunidade. E dentro da comunidade tem os miolinhos. Nesse relato seu dos 12 anos foi a idade que eu cheguei ali no Morro do Timbal. Imagino ter sido uma experiência semelhante. Pode ter sido parecida. Só que com 12 anos eu já estava ambientado, porque eu cheguei lá na Zona Leste com 7. Eu cheguei com 7. Com 12 já tinha amiguinhos. Anos eu já tinha amiguinhos, só que eu comecei a trocar os amiguinhos, porque quando eu comecei a beber, fumar e frequentar a macumba, aí eu comecei a fazer uma seleção ao contrário de quem eu... né? Eu não queria mais andar com os caras careta, eu queria andar com os caras malucos, né? Os maluquinhos, né? E comecei então a me relacionar com eles. O primeiro baseado veio, eu tinha 14 anos, 13, 14 anos veio o primeiro baseado. E do primeiro baseado, a primeira porta se abriu com álcool e cigarro, né? Aí se abriu a segunda porta com relação ao lugar onde eu estava. E aí abriu um portal na hora que eu entrei nas drogas ilícitas, no caso, a maconha, né? Porque aí foi uma sequência de burradas, uma em cima da outra. Quando eu comecei a fumar maconha, a primeira coisa que eu fiz, eu perdi o interesse pela escola, né? Porque ela afeta grandemente a questão da concentração, da concentração e tal. Então abandonei a escola no meio do primeiro ano do segundo grau, nem concluí, saí da escola, troquei os coleguinhas da escola pelos coleguinhas da quebrada, né? E então eu comecei a mudar os meus valores, ainda criança, comecei a mudar os meus valores, adolescente. E por conta dessa mudança de valores, eu comecei a viver algumas situações dramáticas. Quando eu até tentei, na época era normal um adolescente trabalhar, eu trabalhei algumas vezes durante a adolescência, mas assim, nunca ficava mais do que 1 mês, 2 meses numa empresa, né? E só depois que eu fiz 18 anos, eu entrei na Rede Ferroviária Federal. Seria o emprego da minha vida, né? Mas eu não fiquei poucos meses e fui preso por tráfico de drogas. No convívio... Já estava envolvido. Já estava envolvido, porque com 12, 14 veio a maconha, e da maconha a gente começou a se aliar para poder arrumar dinheiro. Por isso que eu falei do trabalho, né? A gente precisava de trabalho para manter um vício. O primeiro baseado vem de graça, você não precisa se preocupar. Mas depois que se torna adicto, aí você tem que se envolver. E eu comecei a cometer pequenos delitos, ainda adolescente. Isso entristecia muito o coração do meu pai, que era militar, né? Da minha mãe, da família, porque até o momento, muito embora eu fosse aquilo que chama de tiro surdo, um cara não muito conhecido,
Mas a vizinhança já sabia, porque via, né? Via com quem eu Sim, andava. sim. Aquela história do diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Sim. Comecei a cometer pequenos delitos, mas nada tão grave, até que com 17 anos houve um divisor de águas na minha vida. Eu estava completamente alterado pelo uso de drogas e o meu pai completamente alterado pelo uso de álcool. Ele agrediu minha mãe e naquele dia eu parti para o ataque, bati no meu pai. Bati no meu pai, eu lembro disso com muita tristeza, tinha 17 anos, 18 anos. E ali foi a minha primeira prisão. Quem me prendeu foi ele mesmo, né? E ali foi o momento que eu deixei a família de vez e fui viver a minha vida no mundão. Assumi a vida louca de verdade. Fui viver na Boca do Lixo, em São Paulo, lugar que hoje é conhecido por Cracolândia. Em São Paulo, antigamente, era a Boca do Lixo. Hoje é reduto de noiado, né? De cracudo, de adictos. Na época, não. Na época, era reduto de prostituição e de malandros, da malandragem, né? Quando se pensava na malandragem do Rio, por exemplo, se lembrava da Lapa. Sim. Mas se pensasse na malandragem de São Paulo, Era onde era é a Boca, Cracolândia era hoje. Boca do Lixo, que hoje é a Cracolândia. Então aí a gente já está aí na casa dos 18 anos. Caramba. Pastor, adolescência difícil de maneira geral, né? Fase de transição Se tem pesada. uma adolescência difícil que eu já ouvi, eu acho que essa aí, ó, tá? Não, eu digo para você, Abraão, de repente você não ouviu muitas histórias, Verdade. mas eu vou dizer uma coisa para O você. pastor conhece muitas Eu histórias, conheço, né, pastor? e muda o cenário, mudam os personagens, mas por incrível que pareça, a história é quase sempre a mesma. Às vezes, quando eu ouço algumas pessoas, que eu já sou especialista, eu cuido Sim, de sim. pessoas nessas áreas, mais adiante eu vou falar da minha especialidade, mas eu sempre vejo e dá a impressão de quem não tem experiência, fala, ó, esse cara ouviu a história de fulano repetiu, né? e está se colocando no lugar dele, mas não é Sim, não, sim. é mais ou menos parecido, é como se fosse mesmo uma trajetória, né? Deus não tem um plano para a nossa vida? Nós sabemos disso. O diabo também tem um plano, só que o diabo é pouco criativo. Trajetórias são semelhantes. São né? semelhantes. Exatamente. O pastor contou que foi preso maior de idade, na primeira vez com 17, Isso, menor de idade. 17, 18 anos. Foi solto. Fui. E aí rompeu com a família. Aí rompi com a família, já tinha rompido com a escola, né? Como eu disse. E fui viver num lugar chamado Boca do Lixo. Que oportunidades para continuar errando são inúmeras, né? Eu cheguei na Boca do Lixo como porteiro de um hotel de prostituição. Foi a minha função que eu cheguei. Só que eu, nessa época, já cometia delitos. Eu fazia arrombamentos, eu batia carteira, eu quebrava cordão, fazia aquela coisa básica que os malandrinhos fazem, né? Aliás, eu sou um dos precursores dos trombadinhas em São Paulo. A gente ouve falar dos trombadinhas, na minha época, até antes da minha época, não existia. A partir da minha época, eu sou um dos precursores, né? É verdade. Mas eu fui tentar viver dentro do hotel como um funcionário do hotel. Só que o que é que aconteceu? Não demorou muito tempo, eu me engracei com uma prostituta. E acabei indo conviver com ela e abandonei o trabalho e vivi, então, da exploração de lenocínio. Passei a viver como um cafetão, né? O nome mais apropriado para essa função. E me apaixonei pela prostituta. E aí, para poder tentar tirá-la daquela vida, eu comecei a intensificar a minha vida no crime. Né? Primeiro que eu tive que me tornar bandido, porque quando eu cheguei e conheci essa mulher, ela tinha um cafetão. E aí eu tive que fazer o que o bandido fazia naquela época. Para ter a mulher, você tem que tomar do outro. É uma briga, igual aquela disputa mesmo de animais por uma fêmea, né? E aí eu tive que encarar o cara, e fui até o cara e falei, ó, a partir de hoje a mulher tá comigo e não se aproxima não, senão o bicho vai pegar. Eu já era grandão, né? Eu já era tinha cara de mal. Cara de mal, né? Hoje eu sou até bonitão, né? Mas eu tinha cara de mal. Hoje eu vou te mostrar uma foto minha para você ver. Tinha cara de mal. E aí o cara ficou com medo, cedeu, e eu fiquei com a mulher dele, e a partir dali, então, a minha vida arrebentou, né? Essa mulher
Depois eu vim descobrir que ela era bandida, já tinha matado, já tinha aprontado Jesus. todas, muito conhecida lá na Boca do Lixo, na região do Brás, e aí eu ficava ali entre a Boca do Lixo e a região do Brás, né? Que também era considerado uma extensão da Boca do Lixo. Não houve nem resistência do... Graças a Deus não, porque o cara era bandido. Eu blefei, porque eu não era esses bandidos todos. Brasil. Eu blefei e ele aceitou meu blefe, porque ele também já tinha matado uns 2 por ali. Jesus. Né? Então a gente, aliás, lá na Boca do Lixo era assim, era a lei do mais forte, né? Quem tinha unha maior subia na parede, quem tinha mais fôlego gritava mais alto, e daí por diante. De maneira geral, esse ambiente é assim, né? De maneira geral é. Hoje em dia, eu vejo o crime de uma forma mais, vou botar entre aspas, para não parecer que eu estou fazendo apologia, mais organizado. Sofisticado. Sofisticado, isso aí. Ele tem uma política, ele tem uma organização, né? Assumindo aspectos de máfia. Eu estive aqui no Rio esse final de semana e subi numa dessas comunidades e fiquei impressionado com o que eu vi, né? Porque você vê, e vocês são de comunidade, vocês sabem como é. Em cada esquina, 2, 3... E eu notei uma coisa, porque a gente tem um olhar meio crítico, amplo, então a gente, mais ampliado, a gente vê detalhes. Eu notei que a maioria dos fuzis eram fuzis novos. Né? Eu notei que os caras eram todos parrudões, a maioria deles. E aí eu imagino a organização para manter uma estrutura dessa. Na minha época não era assim, não. Na minha época era cada um por si. Não tinha crime organizado, não tinha Comando Vermelho, hierarquia, não tinha PCC, não tinha nada disso, não. Era cada um por si. E ali você se agregava em quadrilhas, se achasse interessante, e a sua quadrilha era um grupo de 5, de 6 pessoas que andavam juntos, né? Eu tinha algumas pessoas, mas eu sempre fui aquilo que se chama no jargão policial de tiro surdo. Eu nunca tive uma ligação direta com algum tipo de organização. Quadrilha eu tive, inclusive tive alguns contratempos por causa disso, mas foi uma coisa muito rápida. E aí foi a vida, aí nós fomos levando a vida. Pastor, vencida essa parte, vamos falar agora da sua experiência de conversão. Né? Você teve todo esse processo, isso daí certamente deve ter te causado diversas dificuldades. Eu já ouvi um pouquinho do testemunho do senhor em outras circunstâncias, mas conta pra gente como que isso daí convergiu para o seu encontro com Cristo. Essa vida louca. Vamos lá. Então eu tenho que seguir da vida louca para a vida bandida agora, né? Houve um momento de transição da vida louca para a vida bandida. Foi justamente quando eu cheguei na Boca do Lixo. A partir dali, eu tive que amplificar minha vida bandida, né? Eu tive que amplificar. Comecei a cometer alguns delitos mais pesados, assalto à mão armada, roubo de veículos, tráfico de entorpecentes. E a partir daí eu comecei, então, a viver uma vida, assim, intensa no crime. E comecei a ser preso, porque na Boca do Lixo, naquela região da Boca do Lixo, existiam algumas postos de polícia. Delegacias tinham pelo menos 4, 5 que tomavam conta daquela região e também alguns policiais militares que frequentavam. E naquela época existia, hoje não existe mais não, viu? Uma corrupção muito grande. Então a gente se mantinha pagando propina. Entendi. O que acontecia? Como eu era muito conhecido, tanto eu quanto outras pessoas que viviam na mesma condição, nós éramos presos com frequência. Às vezes, na mesma semana, eu era preso 2, 3 vezes. E o objetivo da prisão era receber o objetivo da prisão era receber a propina. Eles prendiam, você mandava um catatal para a pessoa que ia te financiar, ou você mesmo fazia esse contato, ou ainda aconteceu comigo de me botar na viatura e me levar até um determinado lugar e falar, ali você vai arrumar um dinheiro, vai lá e busca para a gente rachar. Isso acontecia também, né? Hoje já
isso não acontece mais. Quando eu falo da corrupção, é claro que eu estou brincando, mas eu acho que nesse nível hoje não acontece mais. Até o sistema de controle aumentaram. Exato, câmera, essas coisas todas. Aí, nesse período de Boca do Lixo, eu devo ter sido preso umas 30, 40 vezes. Nessa condição, ou mais, né? Eu estou falando 30, Eu acredito 40... que em circunstâncias nem era fichado, né? Não, em nenhuma circunstância era foi fichado. detido, entendi. Era detido ou na delegacia ou ia para o DEIC. O DEIC é que era o terror, porque quando chegava no DEIC era o tal do pau de arara, né? Que era terrível, era choque, era tudo que você pensar que a gente ouve falar, aquilo é fato. Delegacia Especializada de Investigações Criminais. O DEIC fica em São Paulo, é a atividade da Polícia Civil, ainda hoje né? Que cuida de crime especializado. Entendi. Né? Então a gente entrava, ficava 2, 3, 5 dias, uma semana e por força de propina saía. Aconteceu comigo umas 40 vezes, eu sei lá. Eu fui preso em quase todas as regiões ali do centro, 1º DP, 2º DP, 3º DP, 8º DP, 5º DP, 4º DP, a 10ª DP, a 27ª DP. Eu era preso, eu era conhecido naquele meio. Né? Tanto é que mais adiante eu cometi um crime grave e foi feito um acerto para que a gente pudesse assinar o crime, mas não ficar preso. E eu fiz aquele acerto e saí da prisão, eu saí do correcional, não cheguei nem a ficar preso nem um dia, me soltaram e naquela semana eu fui preso pela Rota, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, que é a Polícia de Elite de São Paulo. A Polícia de Elite. Seria equivale ao BOP do daqui. Rio, só que com atuações distintas, eles são mais de vias, né? Isso. E quando eu fui preso pela Rota, fui preso numa situação besteira, acho que foi droga, alguma coisa assim. E eles... eu consegui enrolá-los para que eles me levassem para a delegacia, porque o meu objetivo era ir para a delegacia. Porque eu sabia que na delegacia tinha acerto, e eu sabia que se eles não me levassem para a delegacia, eu estou falando da década de 80, 70, 80, a Rota era o quebra-milho, né? Como era chamado, né? Passava o rodo mesmo. Quem é ligado em podcast da área de segurança já ouviu histórias diversas. Exato. Né? Aí eu usei o argumento do meu pai policial, né? Não é nada disso, foi um engano e tal, né? Eu estava usando, mas não sou bandido e tal, e me levaram para a delegacia. E foi engraçado que quando eu estava entrando na delegacia, um policial de lá de plantão falou: de novo, cara? Aí o cara da Rota olhou e falou: por quê? Esse cara já esteve preso aqui? Eu falei: ele assinou um homicídio essa semana. Caramba. Eu vi o brilho no olho dos caras da Rota. Eu acho que se eu não tivesse sido conduzido, ou se eles descobrissem essa situação antes, eu teria morrido. Né? Então essa foi uma situação... E eles te deixaram lá... Aí tiveram que me deixar lá, no dia seguinte eu estava na rua, né? No esquema de sempre. Nossa. No dia seguinte estava na rua, sem processo, sem nada. Mas, né, como tudo tem um fim, essa minha vida de propina acabou e uma outra oportunidade, no dia 25 de dezembro de 1980, eu fui preso de novo pela Rota. Só que dessa vez com uma quantidade maior de drogas, e aí foi lavrado um auto de prisão em flagrante. Foi minha primeira ida para o Carandiru, presente de Natal de Satanás. É um abismo puxando outro abismo, né, pastor? Essa é a sensação. É aquilo que a gente diz o seguinte: a água do rio só corre para o mar, não tem para onde correr. Você está num Só sentido... corre para o mar. Você vai nesse sentido, você acaba indo sempre na mesma direção. E a direção do homem sem Deus é uma direção terrível. Né? Eu não quero dizer... a passos largos. Né? Eu não quero dizer com isso que um ateu ele vai viver essa... Não, é possível que não. Eu conheço muita gente que não tem a minha fé e que é pessoa de bem. Né? Mas quem, além de não ter a fé em Deus, ainda caminha... Dessas brechas, né? Aí não tem jeito. É uma questão de tempo. A fé cristã, ela é uma fé de princípios. Eu penso que mesmo não se declarando cristão, mas vivendo os princípios... Os princípios. Você já está imune a um monte de problemas. A um monte de coisas. E aí o pastor chegou no Carandiru. Aí cheguei Muitas no Carandiru. histórias, né? Imagino.
Foi Tem de até 80, aquela né? série do Drauzio Varela, né? Carandiru, outras histórias. Eu tenho muitas histórias de fato. Minha primeira entrada no Carandiru, essa foi a primeira, né? Foi no dia. Eu fui preso no Natal, no dia 29 de dezembro, antes do Ano Novo. Eu ouvi os fogos de Ano Novo daquele ano, de dentro de uma cela no pavilhão 9 do Carandiru. Fiquei ali um tempo. O ano seguinte, meu pai se mobilizou para me tirar de lá. Ele contratou um advogado e me tirou. Mas eu não fui nem para casa no dia que eu saí. Meu pai estava me esperando 4 horas, 3 horas da manhã, que é a hora que dava a liberdade do Carandiru. Ela acontece sempre à noite para evitar algum tipo de fraude. E meu pai estava me esperando. Ele falou: o que você quer fazer agora? Eu falei: eu quero tomar uma cachaça. Eu quero fazer. Fui no boteco, tomei uma cachaça com ele. Eu falei: agora você pode ir para casa que eu vou voltar para o meu meio. E voltei para a Boca do Lixo. Caramba. E você percebeu? Antes, só para encerrar, antes de amanhecer o dia, já estava preso. Meu Deus. Antes de amanhecer o dia, amanhecia o dia, eu saí da prisão, por volta de 2, 3 horas da manhã. Quando amanheceu o dia, eu já estava preso no 3º Distrito Policial, ali na região da Boca do Lixo. Isso porque te reconheceram ou teve já uma infração? Não teve infração. Eu cheguei, eu fui para o lugar onde eu morava com a mulher com quem eu convivia, e nós descemos para comprar cigarro. E na hora que nós descemos para comprar cigarro, uma ronda policial, policiais que já me conheciam, e eu estava com o cabelo característico do Carandiru, né? Aí eles olharam, filmaram, falaram: você é fulano, né? Você não estava na cadeia? Eu falei: eu saí hoje. Falou: então, você já está fazendo falta, vamos embora. Aí me levaram. E chamaram a mulher no canto, falou: é tanto para você buscar ele, mas nós só vamos esperar até tal hora. Aí na hora certa ela foi lá e me tirou. Antes do final da manhã eu já estava na rua, mas fui preso no mesmo dia. Isso para mim foi terrível. Nossa, Foi né? terrível. E nesse período que o senhor ficou lá, o senhor ficou quanto tempo nessa Eu primeira fiquei parte? menos de um ano, né? Mas foi o suficiente para eu me especializar no crime. Tanto é que nesse período, depois que eu saí de lá, no período de um ano, eu fui processado 8 vezes. Fui processado, quando eu fui para o Carandiru, foi tráfico de drogas. Depois eu fui processado por roubo, mais 6 vezes, e por homicídio. Aí a coisa ficou dramática, porque eu não podia continuar em São Paulo. Se antes eu era tiro surdo, agora eu era conhecido. Eu chegava no meu bairro, todo mundo sabia. Por quê? Porque eu frequentava a mídia sensacionalista. Eu comecei a fazer parte da mídia sensacionalista. Gil Gomes, Afanásio de Azade, né? Esses radialistas Os daquela Datenas época. da época, né? Os Datenas da época, é isso aí. Eu comecei a frequentar, então eu andava na rua, meu pai desesperado, policial, né? E foi nessa época que eu fiz uma tatuagem horrível aqui no braço. Tava chapadão e o cara pegou e eu falei para fazer, ele fez, só que o cara tava mais chapado que eu, fez um negócio feio. Ela era horrível pela perspectiva estética, né? Estética. Eu achando que ela era horrível, tipo assim, amedrontadora. Não, ela era horrível, mal feita. Tanto é que depois que eu vim para o Rio, anos depois, eu fiz outra para poder cobri-la, porque ela era muito feia, né? A outra ficou bonita, foi com um profissional aqui na Zona Sul e tal. Mas aí foi terrível. A partir daí a coisa pegou para mim, né? Não podia continuar em São Paulo, porque me tornei muito conhecido. Decidi encontrar um lugar onde eu pudesse ter uma vida tranquila. No fundo, eu queria sair do crime. Eu acho que todo bandido tem um sonho de sair do crime. Eu lembro que desde a época da Boca do Lixo, o que eu conversava sempre com a minha companheira era o seguinte: a gente tem que arrumar um dinheirinho para alugar um lugar, botar um fogão, uma geladeira dentro e cair para dentro. Sair dessa vida de hotel, dessas coisas, né? E viver uma vida tranquila. E aí eu entendi o seguinte: bom, se eu sair de São Paulo, eu procuro um lugar tranquilo e vou viver minha vida tranquilo. Mudei para Bahia. Decidi ir para a Bahia, até porque eu queria, nesse momento, eu queria mesmo era tirar a mulher daquela vida. E eu consegui, né? E você foi com ela? Eu levei ela comigo, procurei a família dela, entreguei ela para a família dela e fui embora. Foi uma coisa assim bacana até da minha parte,
Porque ela estava em São Paulo, a história dela é outra história dramática, que alguém enganou a família na Bahia quando ela era adolescentezinha, dizendo que ela ia trabalhar, e levaram ela para se prostituir. a prostituição. Nossa. Né? Mas eu consegui, eu levantei a família, descobri a família, fiquei com ela ainda alguns dias na família, mas eu era vida louca, ela agora não era mais vida louca, não servia mais para mim, né? E fui embora. Aí mudei, fui para Salvador, mudou o cenário, mudaram os personagens, a história foi a mesma. Não demorou muito tempo, em 83, isso. Eu fui preso por outro homicídio, julgado, condenado e mandado para a penitenciária de Salvador. Aí agora existe uma outra fase na minha vida, né? Eu que fora egresso do Carandiru, mas o Carandiru não é uma penitenciária, é outro esquema, né? Agora na penitenciária é lugar onde eu iria ficar um tempo maior. Fui condenado a 9 anos. Como eu tinha 8 processos em São Paulo, eu sabia que não ia ser tão fácil sair de lá. Providenciei uma fuga. A primeira fuga em 1986. Primeira porque foram duas, né? Você nasceu. Nasci em 86. 1986. Eu fugi da prisão com aquele mesmo pensamento. Vou arrumar um lugar tranquilo onde eu possa viver. E o lugar tranquilo que eu escolhi foi o Rio de Janeiro. E vim para o Rio. E aí a coisa complicou, né? Complicou porque não demorou muito. Eu, como foragido, eu me lembro que eu saí de lá já com uma indicação de um bandido. Ó, você está indo para lá e tal, se você precisar de alguma coisa, procura fulano. E eu fui aqui em Quintino. Eu me lembro que tinha um coroa lá, e esse coroa era um bandido conhecido. E eu fui até ele por intermédio do outro fulano. A dica, né? E aí ele chegou e falou, você quer fazer o quê, meu? Você quer ser estelionatário? Você quer assaltar? Você quer fazer o quê? Aqui é o seguinte, você escolhe, a gente encaminha. Aí eu falei, bom, assaltar eu não vou porque eu estou novo aqui na quebrada, né? Eu falei, o que você pode fazer para eu me tornar estelionatário? Falou, bom, vamos começar montando os documentos. Aí montou um monte de documento falso para mim. Eu fiquei na clandestinidade, aprendi a montar documentos falsos e aprendi a aplicar alguns golpes, né? Então, nessa primeira fase... É literalmente uma escola do crime, a né? escola do crime. Eu aprendi... Ancião da... esse ancião, ele foi meu professor. Eu aprendi a cometer alguns delitos nessa... Se eu tivesse escolhido, por exemplo, o assalto, ele tinha me dado uma arma e tinha me colocado numa quadrilha. Se eu tivesse escolhido sequestro, a mesma coisa. Mas eu escolhi estelionato porque eu não era bobo, né? Eu já era um cara experiente. Eu falei, eu vou começar tranquilo, maneiro. Se der certo, eu fico. Se não der, eu progrido. História de filme, né, pastor? É história de porque filme. Eu não tinha... É história de São filme. perspectivas que às vezes a pessoa nem imagina. Tanto é história de filme que eu fui procurado pelo Hector Babenco para poder conversar sobre isso. Fui procurado por aquele que morreu aqui no Rio, o Tim Lopes. Tim Lopes. Quando o Tim Lopes morreu, nós já estávamos em negociação para fazer essa história. E fui procurado mais por 2 ou 3 produtoras, mas nunca vingou. E o senhor tem interesse em... Pois é, eu tenho interesse desde que a parte cristã seja divulgada, mas em todos os casos, eles queriam excluir essa parte da história. Eu falei, não, então eu não faço. E não fiz. Né? Inclusive com o Tim Lopes. Tim Lopes chegou até a fazer uma proposta para mim na época. Ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer isso não pela Globo, nós vamos fazer por uma outra produtora que eu tenho, porque a Globo não vai deixar essa questão do religioso, né? Então, na outra produtora vai. E com ele estava progredindo. Foi quando mataram ele aqui no Rio. Lopes, né? Mas tudo bem. Aí, voltando para lá. Aí eu estava onde mesmo? O que eu estava fazendo quando eu parei? Na escola do crime, na escola do crime aqui no Rio. Aí me tornei estelionatário aqui no Rio. Né? Eu fazia... Nós tínhamos uma quadrilha que era nacional. Isso há 40 anos atrás. Uma quadrilha que era nacional. Então, tinha pessoas aqui, São Paulo, Bahia, em todos os lugares. O que a gente fazia? Todos nós, ao mesmo tempo, procurávamos uma empresa que estivesse falindo. E pegávamos o CNPJ dela. Nós negociávamos com o dono, ele não sabia, obviamente, qual era a atividade. Negociávamos com o dono, pegávamos o CNPJ dela e começávamos a comprar.
Eu estou falando de uma época que não tinha conexão digital. Sim. Então era tudo feito O por telefone. rastreio era... Não, era tudo feito por telefone. Aí, por exemplo, eu comprava, deixa eu só colocar no modo avião aqui que eu tinha tirado. Eu comprava alguma coisa aqui e dava como referência essas pessoas de outros estados. O outro comprava lá e dava os outros como... Então era uma rede. Caramba. Entendi. E as pessoas que eram os comerciantes, a forma deles venderem era essa. Não dava para consultar sim. como hoje, né? Eu estou falando de uma época... O primeiro computador que eu tive foi anos mais tarde, que foi um Scorpion 200. Eu nunca esqueço isso, né? Isso aqui, nem sonhar com um negócio desse aqui. Era orelhão mesmo, né? Um telefone, um aparelho, uma linha de telefone custava o preço de uma casa. Era uma Sim, fortuna. sim. Então a gente comprava, fazia várias compras, um dando o outro como referência, e depois de 3 meses todo mundo fechava junto. Vendia tudo que tinha pessoa que comprava 50% da nota, podia ser qualquer coisa. Podia comprar esterco de boi. Quanto foi a nota? R$1.000, eu pago 500. Então tinha pessoa que já comprava, e aí a gente fechava e abria uma nova rede. Fazia a mesma coisa, cada um procurava um CNPJ, abria com 2, 3 meses, fechava e pegava outro. Fechava porque é óbvio que depois de 2 meses sem receber, as empresas iam correr atrás. Iam correr atrás. Só que chegava e ia encontrar, normalmente, é por isso que chama de firma laranja, porque ia encontrar o dono do CNPJ. E ele que acabava pagando o pato por conta disso aí, né? Sem saber de nada. E todo mundo de documento falso. Nessa época eu ganhei muito dinheiro aqui no Rio, mas da forma que entrava, ele saía. Era cocaína, era bagunça, era mulher, era desse jeito. Até que fui preso pela Polinter. Fui preso pela Polinter já no final de 86, comecinho de 87. Fui preso pela Polinter e mandado de volta para a Bahia. Eu me lembro que naquele ano ia ter um show da Tina Turner aqui no Rio, 87. Eu era apaixonado por Tina Turner. E eu estava preso, né, porque eu voltei da fuga, mas com contato com o pessoal do Rio, através de telefone. Eu falei, pode reservar um lugar para mim aí, que no show do Tina Turner eu vou estar aí. E no dia do show da Tina Turner eu estava lá, né, porque eu fugi a segunda vez. Essa foi a segunda fuga. Segunda fuga. Em 80, no final de 87, já chegando 88. Finalzinho, acho que agosto, setembro, não lembro bem o mês. Segunda fuga, aí eu já estava enrolado até, né? Até a cabeça. Eu já era, eu costumo dizer, eu até falei na igreja que eu vivia a síndrome de Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Era o que eu esperava. E eu tinha a minha expectativa religiosa, era voltar, depois de morrer, como um Zé Pilintra da vida, num daqueles terreiros por onde eu tinha passado. E a minha expectativa de fim de vida era morrer com um tiro na cabeça, porque eu não ia sentir nada. Essa era a minha perspectiva de futuro. E até aí, então, a gente foi vivendo até o dia do encontro com Cristo. Glória a Deus. Pastor. O senhor disse lá atrás que tinha esse desejo de ter um encontro, né, de ter uma experiência com Deus, aí encontrou isso ali por um tempo, ou que se parecia com isso na macumba, né, nas religiões que o senhor frequentou, mas ainda havia esse desejo de encontrar... Olha, muito menos. Eu já não tinha mais tanto esse desejo. Tanto é que nessa fase eu só ia para macumba para poder pagar a oferenda para os Exus e para as pombagiras, para não ter algum tipo de constrangimento. Porque sempre que eu era preso, lá atrás, lembra que eu falei que eu era preso 2 vezes, 3 vezes por semana? Cada vez que eu era preso, na minha cabeça eu estava sendo preso porque eu deixei de oferecer alguma coisa para alguém. A né? tua então, perspectiva era minha perspectiva era essa. Então eu não tinha mais esse interesse. Mas aí, como é que a religião, como é que o cristianismo chegou na minha vida? Eu acho que vai ser a próxima pergunta. Sim, de você. era exatamente como... E a idade também. Idade de 28 anos. 28 anos. Né? Então, a minha expectativa de vida, eu esperava viver até os 30, pelo menos. Né? Eu queria ter mais 2 aninhos. Para mim já estava num bom tamanho, né? Porque a vida do crime não passava muito disso, não. Mas entre a primeira e a segunda fuga,
dentro da penitenciária, eu era um cara louco na penitenciária. Eu fazia tráfico dentro da penitenciária, eu vendia cachaça dentro da penitenciária, eu andava armado dentro da penitenciária, porque eu tinha um certo status por causa do meu currículo, né? O meu Lattes, naquela época, era um currículo, né, invejável dentro desse mundo do crime. Conhecido, né? na Conhecido, mídia, isso, exatamente. isso gera uma repercussão. Mas tinha algumas pessoas que iam no presídio pregar o evangelho. Naquela época não era como hoje, né? Hoje é muita gente. Dia 25 agora, dia 23 agora eu estou indo falar num congresso de capelanias prisionais Benção. lá em Cariacica. São 800 voluntários que Benção. fazem parte desse processo. Glória a Deus. Né? Inclusive vai ter internos lá também, funcionários, né, de presídio. Mas naquela época era muito pouco. Então as pessoas iam, faziam aquele culto. E eu não gostava muito dos crentes, porque os crentes falavam muito em inferno. Falavam muito nessas coisas. Eu, que nada, meu inferno é isso aqui, cara. Era a minha visão, né? Mas tinha um camarada que ia lá, o nome dele era Josias. Josias Vilela, de Feira de Santana. Ele ia, inclusive, com o major da Polícia Militar, Major Marcos, que depois se tornou, inclusive, o comandante da PM em Feira de Santana. Legal. Eles saíam de Feira de Santana e iam para Salvador para pregar o Evangelho. Glória a Jesus. Mesmo sem ter nenhum parente lá, eles não tinha ninguém lá. Mas E eles que coisa simbólica, né? O major da, O major da PM, pregando que pra se tornou comandante, inclusive. Eles saíam, iam para lá, e o Josias, ele ficava com um grupo de evangélicos, mas ele ficava destacado. Enquanto os evangélicos faziam um culto, enquanto tinha aquelas mensagens sensacionalistas, falando de inferno, todo mundo de camisa até aqui, não podia, de sapato fechado, essas coisas, ele ficava, colava com um, colava com o outro, e ele se aproximou de mim. Conversamos algumas vezes e eu gostei do papo dele, porque ele nunca me falou de inferno, ele só falava para mim que Deus me amava. Eu pensava assim, pô, você está falando isso porque você não me conhece, eu pensava, né? Mas ele falava, parece até que estava falando, Deus estava falando comigo, porque quando eu pensava assim, ele falava tipo assim, você acha que Deus não te conhece, mas Deus sabe quem é você por dentro e tal. E aquilo foi marcando, eu me tornei amigo dele e tal, fugi a primeira vez, voltei, quando eu voltei ele continuava indo, aí falou, olha, oramos por você e tal, que bom que você está aqui vivo, não que você esteja preso, mas que você está vivo e tal. Eu quero dizer para você que Deus continua te amando, esse tipo de coisa. E ele insistiu. Isso constrange, né? Aí eu fugi a segunda vez. Na segunda fuga, na minha caminhada criminosa, eu fui à Feira de Santana, a cidade dele, para poder cometer alguns delitos ali. E esses delitos seriam cometidos numa sexta-feira. Eu cheguei na quinta de manhã e me lembrei dele. E eu tinha o telefone dele. E liguei para a casa dele. E liguei para a casa dele para poder falar com ele, porque ele sempre me chamou a atenção por causa da forma. É por isso que eu sempre digo, pregar boas novas não é dizer para ninguém que está perdido, que vai para o inferno. Isso não é boa notícia, é má notícia. Pregar boa notícia é que tem salvação, não importa o que você está fazendo. Então aquilo me chamou a atenção. Eu liguei para a casa dele, alguém que atendeu disse, olha, o Josias não está aqui, mas se você quiser vê-lo, ele vai estar em tal igreja hoje à noite. Aí me deu o endereço da igreja. Eu falei, tá bom. Aí eu pensei, igreja? Não, pela igreja não, é pelo Josias eu vou. E fui. Cheguei naquela igreja à noite, era a Igreja Batista Renovada, ou a Igreja Presbiteriana Renovada. Eu não tenho certeza, porque já tem alguns anos, né? Tem alguns anos. Não, era a Batista Renovada mesmo. Não, desculpa, Presbiteriana Renovada. E aí cheguei, procurei por ele, a pessoa que estava lá na introdução falou, olha, o Josias não chegou ainda, mas se você quiser sentar aí, todo desconfiado, porque eu era aquele tipo de cara que é como se eu tivesse uma plaquinha na cabeça, né? Bandido, não se aproxime. Era tipo isso mesmo, era mal encarado, era feio, era complicado, né? Magrelão, já grandão assim, mas magrelão e tal. Aí eu sentei no fundo lá da igreja, fiquei esperando e ao mesmo tempo prestando atenção no culto. E aquilo começou a me chamar a atenção porque era diferente. Eu nunca tinha entrado numa igreja. Diferente de tudo aquilo que eu tinha visto na minha vida cristã, na minha vida religiosa. Eu nunca tinha visto. E aquilo então começou a me chamar a atenção e eu comecei a pensar, tem alguma coisa errada aqui, né? Eu vi aqueles irmãos levantando a mão, cantando. Depois eu descobri até um cântico. Alguém me falou um dos cânticos que eles cantavam.
aquele solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos. E eu olhava aquilo e eu falava, poxa, tem alguma coisa errada. E aí Deus começou a falar, tem mesmo, só que a coisa errada não está lá. Só que aí apareceu um diácono do diabo. Você já ouviu falar em diácono do diabo? Já ouvi expressões, pastor, parecidas. Camarada é diácono do diabo, eu vou provar. Deus começou a fazer a obra. Aí o camarada veio, Safu, eu fui para lá de fora. Mas o senhor que está esperando o Josias? Eu falei, só. Ele falou, o Josias não vai vir, ele ligou dizendo que não pode vir. Se o senhor quiser ir embora, o senhor pode ir embora, porque o Josias não vem. Eles, na realidade, estavam assustados comigo. Aí por isso que eu digo que o cara era um diácono do diabo. Ele me tirou da igreja, ao invés de insistir para que eu ficasse. É exatamente o inverso do que a gente faz. Sim, né? sim. Aí eu saí, fui embora, até esqueci daquilo naquele momento, e na sexta-feira, então, parti para a minha atividade criminosa. Eu estou preocupado com o tempo. Eu posso... Pastor, liberdade. Daqui, aí está. Liberdade. Tá, joia. Aqui o limite vai ser a fome. Bateu fome. Aí partimos para a minha atividade criminosa na sexta-feira. A primeira parte da atividade criminosa era fácil. Tomar 2 carros. Bom, eu estava com mais 2 pessoas. Os 2 ligados ao crime do Rio de Janeiro. Os 3 armados. Numa cidade de interior da Bahia. Era só chegar e fazer assim com a roupa. Mostrar a arma, não precisava nem... Só olhar. Mas nós ficamos sexta, sábado e domingo. Não conseguimos tomar nem uma bicicleta de uma criança. E aí a gente já ficou invocado, cada um foi para o seu lado, porque a gente ficava, obviamente, em hotéis separados, né? E eu já comecei a pensar, o que eu deixei de entregar para o diabo? Né? Por que eu não arriei de obrigação para acontecer um negócio desse? Aí fui dormir. Domingo. E aquele domingo eu não consegui dormir. Pelo menos no primeiro momento. Eu deitado, olhando para cima, como se eu estivesse vendo um telão da... Isso foi a sua vida. E eu comecei a lembrar de coisas da minha vida. Deus me fez naquele dia lembrar da minha infância, das dificuldades da infância, da adolescência, e eu comecei a lembrar de como eu entrei no crime. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Comecei a lembrar das prisões, comecei a lembrar dos infortúnios, de todas as situações. E aquilo começou a aterrorizar a minha alma. Eu acho que foi a primeira vez que eu senti medo de verdade. Eu já tinha tomado até tiro, facada, mas nunca tinha tido medo como naquele dia. E aí eu fiquei angustiado. E aí, por último, eu tive uma última sensação de visão. Aquela música naquela igreja. Solta o cabo na nau, toma os remos nas mãos. Glória a Deus. Rapaz, Glória aquilo a me Deus. trouxe uma paz tão grande no coração. Eu falo isso emocionado porque eu acho que ali foi o divisor de águas na minha vida. Não foi nem na minha conversão, foi ali. Eu imagino, Um pastor. encontro com o Espírito Santo. E aí eu consegui dormir. E acordei pela manhã com aquela coisa, aquela sensação, o que eu vou fazer agora? E aí eu fiz o inusitado. Deixei tudo para trás, procurei uma delegacia de polícia, e ali na delegacia de polícia procurei o delegado e disse para ele, eu sou foragido da penitenciária. Eu quero voltar para a penitenciária porque eu não quero mais viver essa vida. Glórias a Deus. No começo ele não acreditou, né? Ele achou que eu fosse um maluco qualquer da vida. Mas na sequência, quando ele checou as informações, ele viu que era aquilo mesmo. Me mandou de volta para a penitenciária. Eu cheguei na penitenciária e aí, resumindo esse processo, eu vivi toda uma situação na penitenciária que eu decidi que estava na hora, de fato, de mudar a minha vida. E aí, como diria naquele linguajar bem antigo, entrar na lei de crentes. Era assim que se falava. Vocês nem lembram disso, acho que vocês nunca nem ouviram. Eu estou ouvindo pela primeira vez, Pois pastor. é, era Eu já ouvi comum. essa expressão. Era né? comum naquela época. Fulano entrou na lei de crente. Né? E aí então entreguei a minha vida para Jesus. 21 de junho de 1988. Glórias a A Deus. partir dali, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Me tornei uma nova criatura. Pastor, eu conheci o senhor no contexto da nova criatura.
Eu já tinha ouvido comentários, né, de que o senhor tinha uma história difícil, inclusive envolvido, né, na questão do crime. Mas quem conhece o senhor, como eu conheci, Não, como nova criatura, nem Não imagina. consegue imaginar, né? Não consegue imaginar, Pois é. pastor. A gente viveu essa situação e assim que eu me converti foi interessante, porque no dia que eu me converti, eu era um cara que bebia, que cheirava, que fumava, tomava pico, fazia tráfico na cadeia, essas coisas todas. E no dia que eu me converti, desde aquele dia eu abandonei tudo. Eu não tive... Vocês são da área de saúde, vocês sabem que a dependência química é uma coisa difícil de lidar. sim. Mas eu não tive síndrome de abstinência, eu não tive flashback, eu não tive fissura, eu não tive nada disso. Simplesmente saiu da minha vida. Glórias a Deus. Saiu da minha vida, nem cigarro, nem bebida, nem cocaína, nem maconha, nem nada, sumiu tudo. Milagre, né? E eu comecei dentro da prisão a dar um bom testemunho. O que eu mais queria na prisão nesse primeiro momento era dizer para todo mundo o que Deus estava fazendo na minha vida. Foi uma coisa tão gostosa. Corri risco de ser morto algumas vezes. Fui ameaçado de morte, inclusive. Teve gente que chegou e falou: se você não sair desse pátio até o final de semana, segunda-feira, eu te mato. Eu falei: pode matar, irmão. Até hoje, se eu morresse, eu ia para o inferno. Agora, se eu morrer, eu vou para o céu. Adianta logo o expediente aí. E foi interessante que o cara que falou isso, no domingo à noite, ele foi assassinado. No domingo à noite. Caramba. Eu não acho que foi Deus que providenciou isso, até porque não sim. precisava, né? Mas ele foi assassinado, ele colheu o fruto da planta que ele estava plantando. E aí a vida foi transcorrendo. Com 3 meses eu já tinha lido a Bíblia, com 3 meses eu já era líder evangélico dentro da penitenciária, e agora eu era um daqueles que recepcionava o Josias e outros que vinham, né? Imagina a alegria do Eu Josias. imagino, pastor. E ele deve ter ficado sabendo dessa história, você ter ido Não, eu fui na casa dele, depois que eu me converti, anos depois, eu fui lá. Ele morreu tem 3 anos, 4 anos, mas eu fui procurá-lo. Não consegui encontrar o Major Marcos. Já fiz até uma pesquisa dentro da Polícia Militar da Bahia, que hoje eu presto serviço a eles na área de capelania, mas como tem muito tempo, ninguém se lembra, né? Porque você sabe como é essa coisa. Comando de companhia, de batalhão, ele vai embora. Ele deixa, às vezes, um legado, mas nem todo mundo lembra. E aí, então, com 6 meses, nós recebemos algumas visitas que não eram comuns virem ao presídio. Tinha algumas pessoas, dentre elas uma menina de 21 anos. Essa menina de 21 anos tinha se convertido há 1 ano, mais ou menos na mesma época que eu, 9 meses para ser mais exato. Ela vinha de uma vida complexa, ela foi lésbica até os 20 anos. Quando se converteu, ela deixou aquela opção de gênero, né, como dizem hoje, e voltou a querer viver como menina. Nunca tinha tido namorado, a vida dela sempre foi com mulheres. E nós nos vimos, e desde aquele dia até hoje estamos juntos. São 34 anos. Com 7 meses nos casamos dentro da penitenciária, e aí eu resolvi um problema drástico na minha vida, porque eu era um cara com uma vida sexual muito ativa, só que agora convertida não podia dar esse mole, né? Sim. E aí Deus mandou uma mulher para mim. Como Deus faz novas todas as coisas de verdade. E nós, então, passamos a ter os nossos momentos de intimidade, na tal da visita íntima, mas que foi uma alegria muito grande, não só por causa da questão sexual, obviamente, por causa da vida, porque ela também vinha de uma vida complexa, era dependente também, né, antes de se converter, tinha uma vida diferenciada lá na Bahia, frequentava ambientes que não eram legais, e aí agora ela se junta, né? Vem ela de cá e eu de cá e nos tornamos uma só carne. Estamos vivendo hoje, para a glória de Deus. 35 anos, né? 34 anos de casado, 35 de convivência. Pastor, que transformação e que velocidade de transformação, né? Porque o pastor está falando aí de conversão, leitura da Bíblia com muita intensidade, se tornar uma referência evangélica na igreja. Me casar. E um período de 1 ano, mais ou menos, já está casado. Com 10 dias que eu me casei, eu fui transferido para o Carandiru para responder os 8 processos que tinha lá. Caramba.
Cheguei no Carandiru no dia 5 de setembro. Me casei no dia 25 de agosto. 5 de setembro eu chego no Carandiru. Tinha um batismo agendado para o dia 25. E eu fui batizado no dia 25 de setembro no pavilhão 9. O mesmo pavilhão que teve aquele massacre e o mesmo pavilhão que foi o local da minha primeira prisão. Isso aí. Glória a Jesus. Ali eu fui batizado e a partir de então passei a viver a minha vida cristã dentro do Carandiru. Foram mais 3 anos lá. Só que agora não como bandido, agora como crente. Era um cara completamente focado, sempre fui focado no social. Comecei a dar aula de alfabetização de adultos. Voltei a estudar, fazendo o supletivo dentro da prisão. Dava aula de alfabetização de adultos. Trabalhei com o Drauzio Varela durante esses anos todos que eu estive lá, porque ele chegou em 88, eu cheguei em 89. Ele chegou como voluntário, eu cheguei como preso. E a história dele vai até o massacre, em 92. E foi exatamente o ano que eu saí, no ano do massacre. Então eu trabalhava... Você chegou a presenciar? Não, eu saí antes. Glória a Deus. Aliás, as 2 vezes que eu estive no Carandiru, eu saí antes do massacre, que em 81, quando eu estive lá, quando eu saí, em 82 teve um massacre que mataram 35. E também foi terrível, não teve tanta repercussão como o primeiro, mas foi terrível. As 2 vezes eu saí antes. E dos pavilhões que o senhor... Dos pavilhões que eu tinha estado. Estaria. As 2 vezes nos pavilhões que eu tinha estado. Quer dizer, na segunda não, porque foi no pavilhão 9. Eu, quando fui no pavilhão para o Carandiru já convertido, eu fiquei no pavilhão 8 só, acho que uma ou 2 noites. Alguém já me tirou para me levar para um pavilhão de trabalho, que era o pavilhão 7, porque já tinha já o meu, né? Aliás, uma pessoa que Deus colocou na minha vida no DEIC. Quando eu cheguei transferido da Bahia, na cela que eu estava, tinha um japonesinho lá, que era um estelionatário famoso de São Paulo. A gente conversou, bateu papo e tal, e tal, e tal, e tal. Ele viu que eu era um cara diferente. Ele falou, se você quiser trabalhar, eu estou indo para o Carandiru. Eu tomo conta de uma área lá. Eu posso levar você para trabalhar comigo? Eu falei, pode me chamar. Mas nem levei fé. Com 2 dias que eu estava no Carandiru, ele chegou lá para me tirar e me levou para o pavilhão 7. Do pavilhão 7 eu fui para o pavilhão 2, que também é um pavilhão de trabalho, e do 2 eu fui para o 4, né, quando eu comecei a trabalhar mais efetivamente com o Drauzio, que era o hospital do Carandiru, né? Dentro do Carandiru era a enfermaria geral do Carandiru. E ali eu cuidava de pacientes terminais de AIDS. Fiquei ali... eu trabalhava na internação deles, eu que cuidava, eu que fazia toda a medicação deles, a questão de tudo, né? Acompanhamento, de PA, de tudo, era eu que fazia. Inclusive auxiliava, conhecia o Drauzio pessoalmente numa cirurgia de amputação de dedo. Eu quase morri aquele dia. De ver cortar o dedo do cara aí, lá de uma forma bem rústica, né? Uhum. Lá não tinha uma sala de cirurgia e tal, era mesmo no rústico mesmo, né? Pela época também, imagino. Pois é, e aí a gente ficou lá até janeiro de 92, no ano do massacre, quando eu recebi a minha liberdade equivocada. Me mandaram embora por engano, porque eu fui julgado e absolvido dos meus problemas lá de São Paulo. Eles tinham que me mandar de volta para a Bahia, porque eu ainda estava cumprindo pena. Só que eu era tão querido lá, hoje eu posso dizer que já não é mais funcionário público, que os próprios funcionários, ao invés de cumprir o protocolo de me mandar para lá, me mandaram embora. Não, seu lugar é na rua, vai embora. Me mandaram embora. Mas aí eu não consegui, o Espírito Santo me constrangeu. O que eu fiz? Eu fui embora para Salvador, me apresentei de novo, voltei para a penitenciária, e Deus me abençoou que com 2 meses eu tive progressão de regime e indulto presidencial. Eu estava condenado a 9 anos, recebi um indulto presidencial de 1/3, né, de 3 anos. Como eu já estava cumprindo 7, significa que eu ainda tenho um crédito de 1 ano na Bahia, que se Deus quiser eu nunca vou usar. Mas, pastor, o que está me impressionando é a velocidade dessas mudanças. Eu estava conversando recentemente com um jovem e ele narrando as dificuldades de um amigo. Eu falei, olha, quando um homem endireita seu caminho,
ele é capaz de resolver os problemas. Agora, pode ter o mundo ajudando, todo mundo querendo ajudar, mas se ele está num caminho ruim, é difícil a coisa E agora melhorar. a coisa melhor, né, disso tudo. Agora uma nova vida aqui fora. Bom, tem aquela questão, e aí eu estou seguindo o rumo, porque eu não sei se é isso que você vai perguntar, mas eu estou seguindo a trilha. Depois você pergunta o que você quiser. Mas a trilha é essa mesmo. O objetivo gente aqui é conhecer a história do Senhor, seu testemunho. precioso demais Aí pra te interromper. eu saio do presídio e com aquele estigma ex-presidiário, né? E um ex-presidiário de peso, Troca uma placa por outra, né? 2 entradas no Carandiru, 2 fugas da penitenciária, e agora eu estava em Salvador de novo, conhecidíssimo lá, mas Deus começou a abrir as portas para mim. Eu me tornei membro de uma igreja batista, em 92, assim que eu saí. Uma igreja que tinha mais de 1.000 membros. Por causa, o fato de eu ser autodidata no Carandiru, e eu sempre gostei de estudar, com menos de 6 meses na igreja, eu era líder do Ministério de Discipulado da igreja. Aí fui trabalhar na Convenção Batista Baiana. Na Convenção Batista Baiana, eu fui convidado para cuidar de uma congregação no interior da Bahia. E eu vim para o interior da Bahia, Teixeira de Freitas. E essa congregação, eu fiquei com ela cerca de 1 ano e meio e organizamos ela em igreja e começamos uma outra congregação que hoje é a 2ª maior da cidade, a 2ª maior igreja. Fui trabalhar em Itabuna. Fui auxiliar de um grande pastor, saudoso Hélio Lourenço da Silva, que saudade do meu grande mestre. E de lá, um dia eu fui convidado para ir a Vitória. Um pastor amigo meu me convidou, eu fui pregar numa igreja, e de lá ele me convidou, olha, vamos ali que eu quero te apresentar uma pessoa. Eu falei, vamos. E ele me levou para a Secretaria de Justiça. Eu falei, esse cara está querendo me prender. De novo, não, de novo. Mas não, ele me levou e me apresentou o secretário. Aí ele falou para o secretário, esse aqui é o rapaz que eu falei para o senhor. E o secretário me cumprimentou, falou, você está fazendo o que agora? Eu falei, não, eu estou... Então vamos ali comigo. Eu falei, vamos. Me botou no carro e saímos, eu, secretário de Justiça. Me levou em 2 unidades de internação de adolescentes em conflito com a lei. Né? Uma razoável e a outra de alta complexidade. Aí me levou e tal. Aí olhou e tal. Voltamos para a secretaria, aí sentamos no gabinete. Ele falou para mim, o que você achou disso que você viu? Eu falei, assim, é dramático, né? São crianças que estão vivendo essa situação, adolescentes. Ele falou, você tem coragem de dirigir um negócio desse aí? Aí aquilo me deu até um calafrio. Eu falei, como assim? Ele falou, não, eu queria que você fosse coordenador daquela última que nós fomos, a de alta complexidade. É de alta complexidade. Falei, olha, doutor, o senhor me desculpa, mas eu não posso. Eu não sei o que meu colega falou para o senhor, mas eu sou ex-presidiário, eu tenho um certo impedimento. Eu já fui um desses. Ele bateu nas minhas costas e falou exatamente isso. Fica tranquilo, filho. Eu tirei, foi 10 anos na Lemos de Brito, lá do Rio. Falei, caramba! Só que ele tinha sido preso político, né? O secretário de Justiça já tinha a história também, só que com outra. Aí eu conversei com a minha esposa, tinha o quê? Tinha 1 mês que a gente tinha deixado o ministério. Eu tive um problema no ministério por conta de algumas questões pessoais, principalmente da minha esposa, que tinha uma dificuldade emocional muito grande. E aí conversei com ela estava em Salvador, ela falou, se você quiser ir, vamos. Aí nos mudamos para lá. Comecei a trabalhar como coordenador daquela unidade. Com 1 mês, o secretário me chama, fala, olha, eu tenho um desafio maior para você. Você quer? Eu falei, depende. O que é? Ele falou, eu queria que você fosse diretor técnico da FEBEM aqui no estado. Caramba. Falei, o senhor tem certeza? Ele falou, tenho. E aí, isso eu já estava estudando, já tinha concluído o 2º grau, mas só tinha o 2º grau para ser diretor técnico de uma organização com 350 funcionários. Né? Desafiador. Eram 12 unidades, se eu não me engano. Tanto unidades de adolescentes em conflito com a lei, como de crianças em vulnerabilidade social, como pessoas com dificuldade cognitiva. E eu me tornei ali o diretor, me aproximei deles, fiquei ali durante algum tempo, aí eu entendi que Deus tinha, de repente, algo maior para mim dentro da questão religiosa. Foi quando eu fui para o seminário. Fui para o seminário, ainda era diretor da FEBEM,
E aí eu fui convidado pela primeira Igreja Batista de Vitória para ser auxiliar, e eu fui. Me tornei auxiliar do saudoso pastor Oliveira Araújo. É um dos ícones batistas no mundo, do Brasil e do mundo, né? Ele foi da Aliança Bíblica Mundial, inclusive. Isso. E simultâneo a isso, eu recebi um outro desafio: trabalhar no sistema carcerário. Em área de gerência também? Coordenação? Não. A princípio, como capelão. Ah. Eu fui convidado... Primeira experiência objetiva como capelão. Só que depois de algum tempo me convidaram para ser assessor técnico. Aí eu fui contratado como assessor técnico. Comecei a trabalhar na penitenciária do Estado como assessor técnico. Eu que outrora fora presidiário e foragido, detento, né? Me tornei assessor técnico. Tempos depois, nós montamos um grupo dentro dessa assessoria técnica que existe até hoje, é o GINTER, Grupo Interconfessional de Apoio Socioespiritual, no Espírito Santo, que era uma junção de várias lideranças religiosas para fazer um meio termo entre os voluntários do sistema prisional e as unidades. Aí então eu me tornei um desses conselheiros, me tornei conselheiro dentro da secretaria, passei a ser assessor do secretário de Justiça. Aí já era outro secretário, mas eu continuei. Nessa época eu dei aula na escola penitenciária, dava aula para agente e para diretores. Loucura, cara, loucura. Não, o tamanho dessa inversão de caminho, né, pastor? E aí fui convidado pela Vara da Infância e da Juventude para ser um agente de proteção à criança e ao adolescente. Eu topei. Quer dizer, eu topei entre aspas. Você estava no Espírito Santo ou na Bahia? Estou no Espírito Santo. Eu fiquei 16 anos no Espírito Santo. E eu me lembro que a doutora, a juíza, à época, era aquela pessoa mais, sabe, aquela tipo Darlan daqui, aqueles caras que marca mesmo, que marca território, aqueles caras fortes, de personalidade forte. Ela me convidou e eu cheguei, eu falei: olha, doutora, eu fico tão lisonjeado com o convite, mas eu preciso falar uma coisa para a senhora. Ela fez assim: pode falar. Aí eu contei um pouco da minha história. Quando eu terminei de contar a história, ela falou: olha, Celso, eu já sabia. Você acha que eu ia te convidar sem antes levantar a sua vida pregressa? Mas antes da sua vida pregressa, o que importa para mim é a sua vida presente. Você já tem provado aqui o quanto você mudou. E eu acabei sendo, então, voluntário na Vara da Infância e da Juventude por 12 anos no Espírito Santo. Uau. 12 anos. Pastor, conversão em 88. 88. E muito intenso o processo de transformação. Muito o senhor intenso. vai para o seminário, está como pastor auxiliar na PIB de Vitória. Já trabalhando todos esses no governo. Qual a distância entre esse momento de conversão e esse momento que o senhor está narrando aqui agora? Quantos anos? Bom, vamos lá. Foi 10 anos. 10 anos eu já estava nesse contexto todo. Porque eu fui para o seminário em 97, né? Aí eu já, na sequência, já fui convidado pelo pastor Oliveira, mas já trabalhava tanto no governo, né? Porque eu cheguei no Espírito Santo em 96. 97, 98 eu já estava a todo vapor no Espírito Santo. Pastor, num contexto em que algumas pessoas vão dizendo que não tem mais jeito. Não existe isso. E aí eu voltei pastor? A estudar. Eu que tinha abandonado lá no ensino fundamental, voltei a estudar, fiz 2 graduações. Estou fazendo a 5ª pós-graduação. Jesus, é muita disposição. E hoje, dentro da Bahia, onde eu estou, eu sou capelão oficial. Não é oficial de insígnia, mas não instituído, né? Sim, sim. Um capelão institucional civil da Polícia Militar da Bahia. Além de estar fazendo estágio, hoje eu faço pós-graduação lato sensu em psicanálise clínica e faço estágio no CAPES. Né? Então, hoje a gente já tem essa vida, já nessa produção, além de a maior de todas as bênçãos, que é ser pastor da minha querida Primeira Igreja Batista em Medeiros Neto. Que bênção, que foi um presente de Deus para nós. E minha esposa também, né? Progrediu. Hoje ela é especialista em inteligência emocional, perfil comportamental, coach, hipnóloga. Ela tem um monte de coisa também. Ferramentas, né? De ferramentas. Ela fez 9 cursos nessa área de
A interação que a gente teve aqui no Tempo do Senhor no Rio era que era um casal bem paradinho, pouco ativo. Nada, não. É porque vocês, da igreja, a nossa frequência à igreja era pequena. Eu ia de vez em quando na igreja, às vezes uma vez no mês. Contém ironia na fala. É porque a gente viajava esse Brasil todo. E extremamente até ativos, produtivos. Nós conhecemos os senhores quando os senhores eram coordenadores eu acho que da área de projetos especiais da Junta de Missões. Eu era gerente estratégico dessa área. Eu fui um dos coordenadores, um dos implantadores da Cristolândia no Brasil. Talvez hoje seja o projeto de cunho social mais conhecido, né? A Cristolândia? Junta, com certeza. Com certeza. Nós começamos a Cristolândia no Brasil, em São Paulo, com a ideia de levar pão e café para o pessoal que estava na rua. Mas aí nós trouxemos um missionário, que é Humberto Machado, não sei se ele está nos assistindo, juntamente com sua esposa Soraya, que deram uma dinamizada naquilo, e o Humberto foi meu parceiro também lá no governo do Estado do Espírito Santo. Ah, legal. Aí ele transformou, ele pegou aquele sistema de presídio, né, de prisão aberta, semiaberta, fechada, essas coisas todas, ele implantou uma espécie disso na Cracolândia, em São Paulo, e não é que deu certo? Foi aí que surgiu a Cristolândia. Né? Foi aí que surgiu a Cristolândia na primeira igreja batista de São Paulo, meu querido pastor Paulo, na primeira igreja batista. E dali a expansão foi natural. Viemos para o Rio, fomos para Recife, Bahia e hoje tem Brasília, no Brasil todo. Hoje né? são, se eu não me engano, 39 unidades e sempre novas unidades sendo implantadas. Eu ia te fazer uma pergunta, pastor. Nesse processo aí de caminhada cristã, você falou que chegou um momento que o senhor entendeu que deveria ir para o seminário. Houve algum chamado específico, algum momento marcante que definiu essa ida? O momento marcante foi assim que eu entreguei a minha vida para Jesus dentro da penitenciária. Ali eu já sabia o que Deus tinha para mim. Você sabe qual era o meu maior sonho, Abraão? O meu maior sonho era um dia poder ocupar um púlpito de uma igreja de verdade para poder pregar o evangelho. Igreja de verdade, porque na minha cabeça, lá naquela época, a igreja da cadeia era diferente da igreja. E é diferente mesmo. É uma igreja com muito mais intimidade, tá? Eu digo isso para você. Apesar de todas as dificuldades que são inerentes em qualquer grupo humano, mas naquela época eu orava 3 horas de joelho por dia. Eu li a Bíblia, essa primeira vez que eu li a Bíblia, né? Eu li a Bíblia de joelhos, cara. Não é com o joelho na perna que todo mundo tem, não. É de joelho dobrado mesmo. Não é com os joelhos, não. Com os joelhos até fácil agora. Porque era a nossa visão. A gente tinha 4 cultos por dia, todos os dias. Aqui fora, às vezes tem 2 cultos na semana. Sim. Às vezes a pessoa mata um culto porque está cansado. Ela está cansado. Lá não tem negócio de estar cansado. Tem muita gente precisando passar um tempo na igreja da cadeia, né? Jejum era 3 vezes por semana, se bem que o jejum lá era equivocado, né? Era até engraçado. Eu gosto de contar essa experiência, porque o pessoal fazia jejum assim. Você sabe que na cadeia, claro que o Estado é que provê a alimentação. Aí o cara estava em jejum, ele não comia, mas ele guardava. Guardava o café, guardava o almoço, guardava o lanche da tarde, e à noite, quando ele entregava o jejum, ele comia tudo de vez. Comia tudo. Era engraçado, né? A gente fazia isso também. Hoje a gente tem uma outra visão. Mas hoje eu estou feliz, hoje eu vivo o momento mais feliz da minha vida. Eu já estou, eu costumo dizer que eu já estou descendo a ladeira, né? Com 64 anos, por mais que a cabeça ainda esteja a 1000 por hora, os pensamentos, os projetos, o coração, mas o corpo já não é mais o mesmo. Sim. Você mesmo acompanhou essa situação como médico e me ajudou, né, nesse final de semana. Mas mesmo nisso eu digo que eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida, porque hoje eu consigo fazer essa reflexão toda, né? Sem nenhum tipo de constrangimento por causa do meu passado. Tem gente que talvez esteja nos ouvindo e diz que cara de pau vem para o podcast para dizer que matou, que roubou, que fugiu de polícia. Eu fiz tudo isso mesmo. Mas aquilo que Deus fez na minha vida é maior do que tudo aquilo que eu fiz no meu passado. Glória a Deus. Porque o sangue de Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, ele cobre o homem de todo pecado, purifica o homem de todo pecado. E eu sou purificado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Pastor, a história do Senhor é um testemunho lindo de esperança, né? É aquilo que Cristo faz conosco. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdade. É ser libertado pela palavra, né? Ser libertado pela verdade. É quanta gente vivendo iludida e, inclusive, na ilusão de que não tem solução.
né? O pastor, inclusive, pregou domingo pela manhã. Falei sobre isso. Falou sobre isso e como que essa é uma mensagem que deve mover os nossos corações, o coração da igreja hoje. Né? É aquele indivíduo que às vezes está preocupado, o pastor deu o exemplo do diácono, ele está preocupado com uma estética, ele está preocupado em talvez alguma desordem, né? Alguma anomalia ali no que ele está acostumado. Pouco preocupado com gente. Pouco preocupado com a salvação, com a alma de se doar, de se envolver. Poxa, muito feliz, pastor, de ouvir esse testemunho. E eu conheci o senhor depois. E eu muito feliz de poder compartilhar. Impactante, né? E eu muito feliz de poder compartilhar. Eu tenho essa história, eu tenho um livro que já tem 2 edições, estou tentando fazer uma 13ª edição, mas não tenho recurso para isso ainda. Aliás, tem 3 edições, estou tentando fazer a 14ª. E houve um momento na minha vida que eu falei, eu já estou enjoado de falar da minha vida, eu vou parar de falar da minha vida e viver minha nova vida. Sim, sim. Mas é como se Deus tivesse falado no meu coração, você está maluco, cara? Você tem que dizer para todo mundo o que eu posso fazer na vida das pessoas. E é isso que eu faço. E acontece o que aconteceu domingo de manhã, pessoas indo lá para frente chorando, porque se sentiram extremamente tocadas em ouvirem aquilo que Deus pode fazer. Às vezes é uma mãe que tem um filho numa situação difícil, às vezes é uma esposa que tem um marido numa situação difícil e que perde a fé, perde a esperança. A gente pode até tomar algumas atitudes drásticas em uma situação como essa do ponto de vista humano, mas no ponto de vista espiritual eu nunca posso perder a esperança. Lucas 1,37, né? Porque para Deus nada é impossível. Verdade, pastor. Verdade. Pastor, nós passamos pela história do pastor, entramos nessa fase ministerial. Eu gostaria que o pastor me contasse aqui, além do momento de conversão, na experiência ministerial, uma cena marcante, uma coisa que realmente ficou, tá? E que o senhor gostaria de compartilhar com a gente. São tantas emoções, né? Como diria o Roberto Carlos. São tantas coisas, mas tem uma que me marcou a vida toda. Foi no Carandiru. Lá, como eu disse, o cara tem que ter unha grande para subir na parede e gritar alto para poder ser ouvido. E tinha um camarada lá, eu não vou dizer o nome dele, porque eu não sei se ele é vivo, se ele é morto, ele não me autorizou, que era um cara bambambam. E ele era aquele cara mal encarado que saía, você olhava para ele, o olhar dele parecia um tapa na orelha, né? E um dia eu estava ali pela cela e ele passou. Ei, irmão, posso falar com você, mano? Eu falei, pode, entra aí, cara. Que eu não tinha medo, né? Eu era bem destemido mesmo. Aliás, já teve várias histórias mesmo de eu ir em situações que o pessoal fala, não vai não, rapaz, você vai se dar mal. Que nada, rapaz, E esse aí ele pegou e... Falei, pode entrar. Ele entrou. Falei, o que você está precisando, cara? Ele começou a chorar. Nunca me esqueço disso. Estou precisando do mesmo Deus que você tem. Poxa. Falou assim, estou precisando do mesmo Deus que você tem. Eu preciso sair dessa situação. Eu preciso viver uma nova história. E aí a gente conversou e tal. Ele aceitou Jesus como Cristo na vida dele. Aleluia. E ele entrou mal encarado e saiu com cara de anjo. O João, né? Saiu com cara de anjo. Ele teve aquele... E ele se converteu mesmo, né? Anos depois eu ouvi falar dele, que estava firme com Cristo. Ouvi falar dele até através de um outro colega nosso que foi preso também, que se converteu. Um assaltante de banco que se tornou líder de uma grande denominação no Brasil, morreu recentemente também. E ele estava bem. E uma segunda experiência também. Lembra que eu falei que eu tive que voltar para a penitenciária para terminar de concluir? Quando eu voltei para a penitenciária, eu fiquei assim muito indignado, porque eu fui procurar o juiz na esperança que ele visse em mim a minha situação e que me desse uma oportunidade. Né? E ele até deu, tanto é que eu fui, falei com ele a primeira vez, ele falou, volta semana que vem para a gente conversar. Aí eu voltei, conversei com ele estava com o promotor,
Inclusive, o promotor era um promotor que era promotor durante as minhas 2 fugas, ele era o promotor da vara de execuções, já me conhecia. De novo. Aí o juiz pegou e mandou eu voltar. Faz o seguinte, a gente vai conversar, vou conversar com o promotor, vamos ver o que a gente consegue fazer. Você volta a semana que vem, eu já estava tranquilo, né? O cara sabendo que eu tinha sido mandado embora por engano. Se quisesse me prender, eu já tinha me prendido. Na 3ª vez, ele olha para mim e fala assim, rapaz, infelizmente a gente não pode fazer nada por você se você não estiver no regime fechado. Você tem que voltar para a penitenciária. Foi exatamente isso. Aquilo para mim foi uma facada no coração. E ele me deu um encaminhamento, não mandou nem a polícia me levar, me deu um encaminhamento, falou, vai lá na penitenciária, procura o diretor, eu vou ligar para ele. Aí fui. Foi até engraçado que eu cheguei na porta da penitenciária, eu já tinha fugido 2 vezes, todo mundo me conhecia. Cheguei na porta da penitenciária, os funcionários olharam, você está fazendo o que aqui, velho? Falei, eu estou aqui com uma carta do juiz aqui, eu estou me apresentando. Não, aqui você não vai entrar, não. Só com o diretor. Eu falei, o diretor não tá aí não sei nem se ele vai chegar. Vai embora, você vê uma outra hora, não quiser deixar eu entrar. Como que... Não, eu acredito que seja até uma circunstância de prova, né? Com certeza. Se você vai realmente... Mas aí o que eu fiz? Eu esperei, porque o juiz disse que ia ligar para o diretor. Eu falei, posso esperar? Ele, espera aí. Aí esperei. Final da tarde, já chegando à noitinha, o diretor chegou. Já chegou perguntando, chegou aí o fulano? O cara falou, aí. Falou, vem cá comigo, Godoy. Aí entrei com ele e tal, chegou lá dentro, ele com pressa, já era de noite, ele falou, vou fazer o seguinte, vou deixar você na enfermaria essa noite, amanhã quando eu chegar a gente conversa. Eu falei, tá bom. Aí falou pro guarda, não precisa nem botar o uniforme dele não, deixa ele lá dentro. Na enfermaria, eu fui para a enfermaria e cheguei lá indignado. Cheguei indignado, eu falei, meu Deus do céu, por que o senhor fez isso comigo, né? Tô tendo que correr atrás. Pô, eu tô correndo atrás, só me faz voltar para esse inferno. E quando eu voltei para a penitenciária, aí voltou aquele monte de coisa ruim. Me botaram na enfermaria, ainda eu chego na enfermaria, tem um cara algemado numa maca, né? Assim, algemado na maca, gritando, xingando, fazendo uma bagunça. Ele tinha acabado de aprontar lá dentro e tinham tirado ele do convívio para tentar... O remédio que a gente usava, eu fazia parte da enfermaria, a gente sempre usava Ampliquitil 100 ml na veia para poder resolver. Ainda usa? Era na veia, 100 ml. A gente associava com soro e paf, metia na veia do camarada. Aí o cara xingando, gritando, tinham dado até a injeção nele, mas não tinha funcionado. E eu estava nervoso, estava injuriado. Aí eu cheguei na maca e falei, pô, cara, por que você está gritando aí, velho? Vai para aquele lugar, não sei o quê. Eu falei, não me tira não, viu? Me tira não. Só que no mesmo tempo que eu estava brabo, eu comecei a pregar o evangelho para ele. Falei, rapaz, Deus pode tirar você dessa miséria, deixa de ser queixão e tal. Aí contei a minha história para ele. Ele ouviu, quieto. Depois que eu terminei de contar, sai daqui, irmão. Aí eu saí, eu falei, com você mesmo, a vida é tua. Fui para lá. Demorou um pouquinho. Pô, tá aí, né? Ô, irmão, chega aí, irmão. Aí eu vim. Falei, irmão, vem cá. Esse negócio que você falou é verdade? Falei, claro que é verdade, Vou contar a história para você. Eu sou piolho, cara. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Falei, irmão, então eu quero esse Deus que te salvou, eu quero ele na minha vida também. Glória a Deus. Aí eu entendi por que eu tive que voltar para a penitenciária. E de manhã, quando abriu o corredor, foi que consolidou, porque era assim, tinha o corredor, aqui era a enfermaria, uma grade, e uma grade grande o pessoal passava, né, para tomar café. E aí o pessoal começou a passar, eu estava na grade, todo mundo me vendo. E aí, Godoy, o que está fazendo aí? Pá! Eu voltei, né? E tal. Aí encostou na grade um camarada que era meu amigo lá, o Tonho Diabo. Tonho Diabo era o cão, estava preso há 30 anos. 30 anos. Ele falou, de novo, cara, qual foi? Aí eu contei para ele, né, a história, ele ficou ali na grade, o pessoal passou para tomar café e a gente conversou. É o seguinte, eu entreguei minha vida para Cristo, aconteceu isso. Aquela vez eu fui transferido, fui para São Paulo, chegou lá, eles me soltaram por engano, procurei o juiz mandou voltar para cá e tal.
para poder tentar resolver minha vida. Ele falou, cara, tu é um cara corajoso, hein? Eu falei, Ele falou, e aí? Essa vida com Deus, qual é a parada? Aí eu falei para ele o que Deus estava fazendo Teve para a chance mim. de pregar pro Tonho Diabo. E você acredita que ele saiu da grade ali convertido? Acredito, Glórias a pastor. Jesus. Ele, quer dizer, convertido, ele tomou uma decisão ali, né? E aí foi procurar os irmãos e se tornou crente. E quando eu saí de lá, 2 meses depois, fiquei 15 dias na penitenciária, me mandaram para o semiaberto e de lá eu saí. Então, 2 histórias só, ou 3 histórias, só para você ver. Eu tenho muitas histórias Vamos dessas, lá, dentro do presídio e fora do presídio. Atos, capítulo 1, versículo 8, recebeis poder ao descer sobre vós o E Espírito sereis Santo. minhas E testemunhas. ser-me-eis testemunhas. É isso aí. O principal testemunho é o que Deus fez nas nossas vidas. Eu sempre digo isso. É claro que o tempero da palavra de Deus não pode faltar. Verdade. A base, né? A fé vem Se pelo você ouvir e comer ouvir a alguma palavra. coisa sem sal, ela não vai ter gosto nenhum. Então, se você dá um testemunho sem a palavra de Deus, você não vai ter também o que você o resultado que você poderia estar. Pô, já são quase 12:00, é isso mesmo? Vamos que vamos. Vamos que vamos. E eu sempre falo que a gente pregue a palavra de Deus, mas que mostre com a sua própria vida aquilo que Deus faz. E como a minha vida é carregada de situações como essa, então a gente tem bom resultado. E eu sempre digo para as pessoas, faça isso também. Você tem um testemunho para contar? Conte. Nós somos as cartas. E seja qual for o testemunho. Eu me lembro uma vez no interior da Bahia, depois de eu contar esse testemunho, alguém chegou para mim e falou, caramba, meu, que história. Eu queria ter vivido isso que você viveu para ter um testemunho como esse para contar. Não. Aí eu falei assim para ele, ó filho, deixa eu te falar uma coisa. Na minha vida, o grande testemunho foi Deus ter me tirado de lá. Na sua vida foi não ter permitido que você passasse por lá, também é um grande testemunho. Aí caiu a ficha dele. E eu sempre digo isso. Nós temos que dar bom testemunho, independente de qual seja, porque todo mundo tem uma história. Você tem uma história para contar. Verdade. Você tem, você que está assistindo, o pessoal que está aí no controle, todo mundo tem. Né? E a gente tem que administrar isso, porque para isso nós somos chamados. A grande comissão é para todo mundo. E não podemos ter a ilusão, pastor, de que somos bons. Não. O que acontece? Às vezes a pessoa ela olha um testemunho de uma história muito difícil e ela fala, Sim. olha só como Deus a transformou. Mas eu nasci num lar cristão, experimentei o cenário mais tranquilo possível de adolescência e quando eu olho para minha conversão, eu falo, olha como Deus me transformou. Porque eu era pobre, cego e nu, caminhando para o mesmo inferno. Eu era pobre, perdido, sem luz, sem amor. Ele estendeu suas mãos para mim. Agora, deixa eu só fechar a minha situação, que tem 2 coisas que eu tenho que contar. De repente, eu acho que aqui a gente vai terminar. Primeiro, as pessoas me perguntam se depois que eu me converti, teve redução de pena, teve alguma... Não, eu tive que cumprir minha pena. Eu fiquei 7 anos atrás das grades. E a segunda coisa, as pessoas perguntam, e as vítimas? Principalmente das pessoas que morreram, as famílias. Olha, o meu grande sonho era um dia poder me reconciliar com cada um deles. Mas eu sei que isso é praticamente impossível. Mas se um dia eu encontrar uma mãe, um irmão ou alguma coisa de qualquer uma dessas pessoas, a única coisa que eu vou poder fazer é abraçar e pedir perdão e dizer, olha, se fosse hoje, eu preferia perder a minha vida do que tirar a vida daquela pessoa. Porque hoje eu tenho essa consciência, mas naquele tempo eu não tinha. E o arrependimento na minha vida foi genuíno. Genuíno. Não tem um dia da minha vida que eu não me lembre de quantas coisas ruins eu fiz e nesse mesmo dia eu sempre me lembro o que Deus fez por mim. Então é isso aí. Pastor, que bênção. E que o testemunho do Senhor sirva de esperança para a mãe e também de esperança para quem tem uma história semelhante. É verdade. Né? Há solução em Cristo. Hoje as mídias alcançam todos os ambientes. Poderá ser que você que tem uma história semelhante
esteja nos ouvindo. Em Cristo, algum desses a cenários. solução. Quando você permite que Deus conduza o seu caminho na direção certa, toda pessoa pode ter uma mudança de vida. Agora, se a direção está errada, né, pastor? Hoje nós conversávamos vindo para cá e falávamos sobre o fundo do poço. Não espere chegar no fundo do poço. E não acho que o poço tem fundo, né? Porque sempre tem um fundo um pouquinho mais... Eu tenho outra filosofia com relação ao poço, né? Há controvérsias. Eu penso o seguinte, eu penso que para uma pessoa, inclusive falei isso para o Jefferson hoje, eu penso que uma pessoa que está numa situação absurda, contumaz, e aparentemente irreversível, o melhor lugar para ele estar é o fundo do poço. Sim. Porque se ele estiver no fundo do poço, ele vai olhar para a direita, vai olhar para a esquerda, para frente, para trás, para um lado, para o outro, e não vai ver saída. Só tem uma direção onde ele vai ver a luz, do alto. Então, o melhor lugar para uma pessoa contumaz estar é o fundo do poço. Um comentário interessante aqui. Talvez você esteja preocupado, até se você não é cristão, se você não teve ainda uma experiência com Cristo, ou até mesmo se você está na igreja, mas a igreja já não faz sentido. Uma coisa interessante na história do pastor e em todos os testemunhos dele é que a presença do Senhor, o Espírito Santo com ele é que gerou a transformação. É verdade. Ele foi num culto, ouviu uma música que a gente ouve todas as vezes, não foi alguém que estava falando, não foi um esforço dele. Não levantei a mão para ir lá para frente. Ele não levantou a mão, ele não foi disso. na frente. E a gente vê que esses encontros transformadores não são encontros com religião. Pois é, aí agora a gente vai ter que gastar mais uns minutinhos. Vamos lá. Porque a vida cristã, ela não se resume a um cenário religioso. Sim. Nós somos religiosos, né? Sociologicamente, antropologicamente falando, filosoficamente falando, nós somos religiosos. Nós temos um CNPJ, nós somos identificados como uma religião, mas o cristão, ele é mais do que uma religião. Você quer ver uma coisa? Cristianismo é diferente de religião já no sentido morfológico da palavra religião. O que quer dizer religião? Religare. Religare, que é religar o quê? O homem A Deus. a Deus. Pois é, cristianismo é diferente, não é o homem tentando se religar Não a é um Deus. esforço humano, né? Não, é Deus que vem em direção do homem. Segunda coisa, líder de religiões. Onde estão os grandes líderes das grandes religiões mundiais? Onde eles estão? Bom, em algum mausoléu, né? Estão mortos. Estão mortos. Onde é que está Jesus Cristo? Ressurreto. Está aqui Aleluia. no meio de nós agora. Nessa Então, conversa. exatamente. Então, cristianismo é mais do que religião. Cristianismo é estilo de vida, é modo de vida. A gente se reúne como igreja num espaço físico e é bom que fique claro que aquela perspectiva de alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, a gente chama de casa do Senhor por um modo assim, né, de cultura, mas não é. A casa de Deus somos nós. E na igreja, templo, nós nos reunimos porque nós temos prazer de estar entre os irmãos. Que final de semana gostoso que nós tivemos. Todo mundo junto, todo mundo adorando. E eu fiquei impressionado, Jefferson, porque o culto terminou quase 10 horas. Depois que acabou o culto, vamos cantar mais uma, e vamos cantar mais uma, e vamos cantar mais uma. Depois de cantar mais 3, não se deram por satisfeitos, chegaram lá fora ainda, montaram o data show para assistir o culto de novo. Tinha acabado de ver. Que coisa gostosa, rapaz. Que coisa gostosa. Então a gente se reúne por causa disso. Mas igreja é mais do que um CNPJ, é mais do que um templo, é mais do que uma organização religiosa. Igreja é relação com Deus. Nós Aleluia. somos a igreja de Cristo. E nos relacionamos entre nós e com Deus. Então é bom que fique certo isso, né? Porque isso é o que Deus pensou quando pensou a igreja. E é isso, esse ponto que eu queria chegar até no comentário que eu ia fazer, é que Deus tem um relacionamento para você que não conhece ainda, ou você que se esqueceu desse relacionamento. Não é por acaso que o pastor Godoy está aqui, que a gente entrou nesse assunto agora no final, porque é muito mais do que uma religião, muito mais do que um costume, um tipo de vida litúrgico. Deus quer ter um relacionamento com você. Deus não te chamou para ser
um replicador de ideias, Deus te chamou para ser um filho dele. Então, nessa relação de filho de Deus, é que a gente conhece o verdadeiro evangelho. Bom. Até a gente vê o Tom Diabo lá na grade, ouviu e teve aquele encontro com Jesus num lugar completamente inesperado, e aquele encontro foi suficiente. O grandão que entrou na cela, o outro que estava, sabe? Todos esses encontros que mudam vida são encontros com Jesus, não são encontros com igreja, não são encontros com pessoas. A igreja é consequência, né? Porque a nossa relação com Deus, inclusive é bom também falar isso, porque numa fala dessa alguém pode interpretar, os 100 igrejas vão interpretar que, né? Mas eu quero dizer para você que sua comunhão com Deus se consolida na sua comunhão com as pessoas. A Bíblia diz que se você disser que ama a Deus e não amar o seu irmão, tem alguma coisa errada aí, que é mentira. Então, Verdade. O verdadeiro cristão, ele tem um relacionamento tridimensional. Seu relacionamento com pessoas muda, é horizontal. Seu relacionamento vertical com Deus muda. E o seu relacionamento consigo mesmo muda, Sim. é tridimensional. Então, se uma dessas 3 fases não estiver legal, então o seu relacionamento está fadado a ter alguma dificuldade. Pastor Godoy, eu pedi para o senhor contar uma experiência, o senhor nos brindou com mais experiências, Glórias a Deus. mas eu tenho mais um pedido. Uma mensagem que o senhor deixaria agora para as famílias e depois para lideranças, que a gente tem buscado abordar essas duas vertentes. Falando sobre as famílias, o que o senhor diria agora para um pai, uma mãe, ou até mesmo um filho que está ouvindo, e depois para os líderes? Os líderes, e aí no contexto cristão da igreja. Ok, primeiro com relação à família. Eu falei que a minha família era tumultuada. E eu era o mais velho e eu fui o primeiro a viver a vida louca e fui o primeiro também a me converter. Quando a gente se converte, Deus nos dá autoridade. E você que tem uma família, mesmo que sua família esteja distante do Evangelho, creia naquilo que Deus pode fazer. Vou dar o exemplo do meu irmão. Meu irmão seguiu a minha vida no crime. Foi preso também. Caramba. Teve uma vida tão complexa, ou até mais complexa que a minha, que ele quase morreu, tomou tiro, ele tem bala alojada no corpo até hoje. Né? Hoje é pastor da Assembleia de Deus. A minha mãe, que tinha uma vida complicada, também se converteu. Hoje é membro fiel de uma igreja, lá na Baixada Santista. A minha irmã se converteu, era macumbeira, seguiu meu caminho na macumba, se converteu. Da parte da minha esposa, a mesma coisa, não tinha ninguém cristão. Hoje o primeiro escalão é todo crente. O pai dela morreu crente, a mãe é crente, os irmãos são Glórias crentes. a Deus. Por quê? Porque quando você traz Cristo para dentro da sua casa, as coisas acontecem. Então, o meu conselho para você, eu gosto sempre de usar aquele versículo de Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Uma coisa que eu descobri nesse versículo, eu quero compartilhar com você agora. A palavra caminho, você pode substituir por qualquer palavra que sempre vai dar certo. Entrega o teu filho ao Senhor, Confio. entrega o teu relacionamento ao Senhor, entrega a sua vida conjugal ao Senhor, entrega a sua dificuldade ao Senhor, Glória entrega a as suas Deus. demandas ao Senhor, entrega a sua angústia ao Senhor, qualquer coisa. Parece que essa construção gramatical foi feita por Sim, Deus, já nesse sentido. Caminho na vida, né? As Você entrega circunstâncias nas da mãos de vida. Deus e confia. Confiar no quê? Que Deus vai fazer o melhor. Nem sempre ele vai fazer do jeito que você quer, mas ele vai sempre fazer o melhor. Amém. Porque todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus. vivem segundo o seu próprio. E ele tudo fará. Esse ele tudo fará resume a questão do possível e do impossível. Ele pode fazer todas as coisas. Se ele não fizer, porque não era para ser feito. Né? Eu preguei sobre isso esses dias na igreja e alguém me perguntou sobre Ezequias. Falou, pastor, mas se a gente pedir, Deus faz. Ezequias pediu um tempo a mais e Deus deu. Eu falei, é verdade, irmão. Agora, Paulo pediu para Deus livrá-lo do espinho na carne e Deus não livrou. Será que Paulo era menos devoto do que Ezequias? Pelo contrário. Isso aí. Rapaz, Então, se Deus concedeu a Ezequias, é porque Deus tinha um projeto na vida dele. Então, a gente se equivoca, às vezes, achando que Deus se submete a nós, né? Então, tudo que eu peço, ele tem que me dar. Eu vejo a igreja aí reivindicando, determinando. Pelo amor de Deus, meu irmão. Toma vergonha na sua cara e vai se converter.
Quem determina e quem reivindica é Deus, na nossa vida, segundo a sua vontade. Então, meu irmão, coloque a sua família nas mãos do Senhor, confia nele e tenha certeza que tudo ele vai fazer segundo a sua vontade, para a glória dele. Glória E para a nossa alegria, Amém. porque Deus deseja que nós sejamos felizes. Sou um cara feliz, cheio de problema, com essa vida esquisita que eu tive, mas feliz da vida, porque Deus me tornou uma pessoa feliz. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E as lideranças, pastor? As lideranças é o seguinte: primeiro, invista no seu ministério. Ontem eu falei sobre isso, à noite. Eu falei um pouco sobre isso. Invista na causa, que a causa vale a pena. Lembra que eu falei sobre Jovens, isso? essa causa vale a pena. Invista, a causa vale a pena. Hoje sou eu, lá onde você mora, na comunidade de vocês, na comunidade onde eu andei esses dias, vi um monte de maluco com fuzil, com loucura, um monte de viciado subindo o morro para cheirar. Deus pode mudar e transformar cada um deles num Celso Godoy. Glória a Deus. Agora, tem que ter o Josias da vida na vida deles. Que sabe Então, comunicar. seja o sabe Josias. falar. Seja Comunique o amor de Deus, As comunique boas a novas. boa nova do Evangelho e não as más notícias. E deixe o resto com Deus. Você faz a sua parte, Deus faz a parte dele e cada um vai fazer a sua. Aleluia. Pastor, e se não der certo? Se não der certo é por opção pessoal. Deus deseja que todos sejam salvos, mas nem todos serão, e a gente sabe disso. Eu não sou universalista, eu não acho que Deus vai salvar todo mundo, porque aí seria uma questão de injustiça, e Deus é justo. Deus é justo. Né? Não terá por Eu não vou nem entrar nesse debate teológico, aí nós teríamos Tem que mais. fazer Né? outro podcast. Tem que fazer um outro- E queremos já podcast o maior. próximo, né? Então é isso aí. Você que é líder, você que trabalha numa igreja, invista a sua vida na causa de Deus. Deus te chamou para isso. Você é embaixador dos céus na terra. Você é agente de Deus na terra. E o grande problema é que, apesar de todo crente ser um agente de Deus, na igreja tem muito agente secreto. Que não É assume, verdade. tem muito P2 na igreja. 007. Tem muito segunda sessão na igreja que não assume a sua área e, por causa disso, vive uma situação difícil. Esse é o meu recado para você. Pastor Godoy, muito bom receber o senhor. Que o seu retorno à Que dia Bahia maravilhoso. seja excelente. Vamos manter contato para um segundo momento e a gente ampliar aqui o debate, inclusive abordar alguns temas que são temas, às vezes, aí de dúvidas, temas de dificuldades para algumas pessoas. Pastor Godoy é um excelente expositor da palavra. Aquilo que precisar depender de mim e eu souber, eu falo. Aquilo que eu não souber, eu digo, ó, na próxima eu te digo sobre isso. E também Rai, E Rai, né? Rai é benção. a esposa do pastor Godoy, é uma mulher assim brilhante, né? Brilhante. E ter a oportunidade também de tê-la aqui vai ser algo bacana, ouvir a história de vida dela. Dizem Mandar que, um abraço pra ela aí, ó. Saudade de você, minha irmã. vai Deus assistir. abençoe, Rai. Deus abençoe. Dizem que a mulher é 50% do ministério do marido. No meu caso, é uns 85%, mais ou menos. Nós É uma grande parceira. nós convivemos com Rai, vimos a intensidade que ela trabalha, o nível de criatividade, né? Isso aí. É uma pessoa forte. Deus abençoe, pastor Godoy, Amém. o Deus senhor. abençoe vocês também. Um prazer muito Parabéns por esse tempo, né? Isso é uma ferramenta. Já são quase mais de 2h30 de bate-papo. Eu não sei se você vai assistir o podcast todo, se eles vão dividir em 2 ou 3 partes, mas eu acho que vale a pena você assistir e vocês continuarem a fazendo outros. Tem muita gente para vocês trazerem aqui Glória a Deus. para compartilhar histórias, não só histórias como a minha, mas como outras histórias, para que as pessoas possam entender que Deus ele está buscando pessoas em todos os universos, né? Você pode trazer aqui, eu posso dar uma sugestão? Sim. Um desembargador, amigo meu aqui, William Douglas, traga ele para falar. Ele tem uma outra perspectiva, ele é desembargador, é meu amigo, eu posso fazer o contato. Vamos acertar Glória, isso. Vamos glória. acertar Eu isso. tenho certeza que ele virá. Ele é uma pessoa muito aberta, é um crente em Jesus Cristo, desembargador federal aqui do estado do Rio, parceiro nosso em algumas caminhadas aí e homem de Deus. Vamos Essa acertar é só uma isso, sugestão pastor. e tem outras tantas. Aliás, se estiver nos assistindo aí, William, um abraço para você, viu? Queridos, chegamos ao final de mais um podcast. Muito feliz de ter recebido aqui o pastor Godoy. Se inscreva no canal, curta, ative o Ativa o sininho. sininho. Sempre quis falar isso. Acompanhe o trabalho, acompanhe os próximos podcasts
E aqui vamos pegar agora os contatos com o pastor Godoy e buscar vamos rechear isso trazer aí. novas pessoas. Ok. Deus abençoe, Foi um prazer pastor. muito Deus grande. abençoe você, Deus abençoe vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade de compartilhar o Evangelho, porque a gente faz isso não para autopromoção, mas para promover o glória do reino de Senhor. Deus. Verdade. Viu? A paz a todos. Fiquem com Paz. Deus.